Moreno até corria risco de ter algum tipo de lesão. Para sorte, o argentino saltou e agora cartão amarelo a favor do Novo Horizontino. Apenas o segundo cartão do jogo. Os dois foram para o time de Novo Horizonte. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. O Everton cobra a falta, 47 minutos, o toque vem em instantes com o Beto Rebeck marcando na central técnica, com Rafael Palmeira na mesa de som. 47, sobe de cabeça Rodrigo Soares, bota na entrada da sua grande área, lembra do Rodrigues de cabeça, rebate Giovani, rebote no meio, cabeceia para trás Aníbal Moreno, fica a bola para Murilo, toca na ponta e manda direto essa bola para fora pela linha lateral, arremesso, bola para o time do Palmeiras jogar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 47 minutos e meio, 47:30 no segundo tempo. O final de jogo dramático esse, Mauro Betting. Não está garantida a vitória do Palmeiras, não é, Mauro? Ainda não é como é o futebol e como foi na bola parada. Quase que na bola parada o Novo Horizontino empate não seria um absurdo. Jogou bem a equipe do Eduardo Batista. O Palmeiras talvez teve mais sorte do que juízo, mas é coisa de time que tem jogadores de qualidade como o Veiga para chegar naquela bola e cabecear bonito. Pelas circunstâncias, é um excelente resultado do Palmeiras. Eu esperava uma vitória palmeirense, esperava o apuro, não esperava tanto futebol do Novo Horizontino. O Palmeiras era mais ou menos essa bola que eu imaginava. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, www.estrelabet.com. Atuesta na pressão na jogada, volta para tomar na frente, ganha e já vai por dentro, tomando a bola Paulo Vitor, dá na esquerda a jogada para Heverson. Momentos finais do jogo, vai para cima o Grêmio do Horizontino, Palmeiras 1-0. Heverson na grande área, a bola para Gênison, dominou, tirou o zagueiro, voltou para César Martins, ficou para Gênison, tirou o Murilo de pé direito, o zagueiro César Martins, já vira centroavante, a bola vai na direita, não sai, domina na ponta, bem aberto, Rodrigo Soares, Lepo encostou com ele, bateu o Rodrigo, tocou na ponta, para Rodolfo, para cruzar pro gol, bateu, passa pro Gênison, passa por todo mundo, cai na esquerda para Heverson, Palmeiras está tomando um sufoco incrível, domina na ponta, vem o time do Grêmio do Horizontino, ajeitou, Paulo Vitor bateu pro gol, isolou, mandou pra fora, enfim um bicudão e a bola vai pra Taquaritinga, Soler. Pegou mal demais na bola o Paulo Vitor, jogador que estava no Cruzeiro na última temporada, e mais um atacante do Novo Horizontino que está em campo e não marca desde o ano passado. Pegou mal demais na bola o Paulo Vitor, só tiro de meta a favor do Palmeiras, faltam 2 minutinhos para acabar o jogo, Canhão. 49 minutos, mais 2 para terminar. O Verdão vai permanecendo, vencendo na sua estreia 1-0. O Everton levanta a bola para frente, cai Bruno Rodrigues, pede a falta, a arbitragem vai na dele e marca. É falta marcada em cima do centroavante do Verdão. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 1 minuto e meio para terminar, terminando aqui coladinho, Neoquímica Arena. Começou. Corinthians e Guarani. É falta marcada para o time do Palmeiras cobrar com Rios. Ele já bate curto a falta. Toca a bola, vira a bola, Aníbal Moreno. Dá Rios de novo. A defesa prensa, volta a bola com o próprio Aníbal Moreno. Virou por dentro para John. Caminhou, dá para Rios. Bico da grande área, limpou. Pé direito para trás da bola para Moreno. Não chuta, devolve a bola. Rios de novo. Toca de volta, passe lado esquerdo para Caio Paulista. Balançou de um lado para o outro. Girou, tentou driblar, não conseguiu, prendeu ainda, prende jogar de volta, recuando, aos 50, devolve a bola, recua aqui atrás da bola, passa pelo Gênison, volta de longe, Gustavo Gomes para o Everton, quando ele domina a bola na entrada da pequena área, o Everton tentou driblar, Gênison se enrolou, dá de bico para fora o Everton, quase ele dá o gol para o adversário, com pressa, pega a bola, reversa, o Gênison recebe a jogada do lado esquerdo, bateu o centroavante com o Gustavo Gomes, Gênison ganha, tá na área, prensou, voltou a sobra, bateu pro gol, fechando livre, sozinho, o William, é gol! Gol! Do Grêmio Novo Horizontino! 50 minutos e meio de jogo! Empata o Grêmio Novo Horizontino! O William Farias recebendo na grande área do Gênison. Após a saída errada de Everton. Lateral com pressa cobrado. Gênison rolou. O William Farias mandou e empatou o jogo. 50 minutos e meio de jogo no segundo tempo.
empatou o Grêmio Novo Horizontino. O Everton não tem jeito, tá feito. 1-1 no final do jogo, Soler. E que vacilo gigantesco no começo da jogada do goleiro Everton, que ao invés de dar um bico pra frente, ele cede o lateral a favor do Novo Horizontino, que rapidamente cobra. O Gênison foi inteligente, se livrou de nada mais, nada menos do que Marcos Rocha e Gustavo Gomes. Deixa na medida para o William Farias chegar chapando, a bola passa por baixo do goleiro Everton para manter a escrita do Campeonato Paulista. Desde 2015, os 4 grandes do estado de São Paulo não vencem na rodada de estreia e o Palmeiras vai empatando com o Novo Horizontino fora de casa. O Palmeiras tinha a bola e entrega um empate para o Novo Horizontino, Mauro Betting. Como bem descreveu mais uma vez o Soler, na infelicidade do Everton, da zaga do Palmeiras, na raça do Gênesis, chegaram muito boa do Farias, 1-1. Pelo que for o jogo é mais justo, embora ainda tenha a bola rolando, ainda tem mais alguns segundinhos em Novo Horizonte. Não tem mais. Apita Matheus Cadanzan. Terminou o jogo em Novo Horizonte, o Palmeiras levou um empate no final. 1-1 Novo Horizonte e Palmeiras. Rede Bandeirantes de Rádio. Leandro Boles. Bandeirantes, agora sim, com B de bola, B de Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no futebol da Bandeirantes. Sequência da grande jornada esportiva, agora Bandeirantes Campinas. Quase 3 minutos de bola rolando na Neoquímica Arena. A estreia do Guarani no Paulistão 2024 diante do Corinthians. 0-0 Corinthians e Guarani. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, através do FM 85.7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo neste domingão de futebol com o timaço de Carlos Batista. Neoquímica Arena, futebol da Bandeirantes para Corinthians e Guarani em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Igatacado. A Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte, prontos para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade. Nova Light. Rocha Autopeças vai viajar. Faça revisão preventiva. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Bola rolando, equipes do gramado. E como estão jogando, Guarani e Corinthians começando com o Bugrão. O Guarani em campo, flechadas neles, Bugrão. O Guarani definido e escalado. Na sua voz, um grande abraço, Vladimir Catarino. Um grande abraço, Boles. Uma ótima tarde para você, pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial torcedor do Guarani. Bugra estreando no Campeonato Paulista com Douglas Borges, é o goleiro 31. Capitão do time 13, Diogo Matheus. Dupla de zaga tem 3, Léo Santos, 4, Ryan na esquerda, Mike meia dúzia. Meio campo com 3 volantes, o Anderson 23, Matheus Bueno 18, Camacho 14 e 3 atacantes, João Victor 19, Reinaldo 20, Derek 11, é o time do técnico Humberto Louser. Vamos pro outro lado do jogo, vamos escalar o Corinthians, o timão em campo, Vladimir Catarino. Mano Menezes escala o timão com Cássio 12, Fagner 23, Félix Torres 25, Caetano 4, Hugo 46, Maicon tem a 7, Ranieri 14, Matias Rojas 10, Matheus Araújo 30, Romero 11 e Yuri Alberto tem a 9. Quem está apitando o jogo na Neoquímica Arena, a primeira rodada do Paulistão, Vladim? Tiago Luiz Scarascati é o árbitro do jogo. O assistente 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Assistente 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR está José Cláudio Rocha Filho. Estamos com 5 minutos de jogo, placar de 0-0, girando os demais integrantes do timaço de Carlos Batista. Valdemir Gomes, da palavra fácil, um dos comentaristas do futebol da Bandeirantes. Tá tudo bem, Tigrão? A sua expectativa para o jogo? Boa tarde. Tudo bem, Bole? Boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bola rolando, 5h41 nesse momento do primeiro tempo. Corinthians parte para cima do Guarani. Era isso mesmo, arena lotada, olha o Corinthians. Chegando com o Fagner, tentou o cruzamento, a bola foi desviada. E o Yuri Alberto acabou atingindo a cabeça do jogador do Guarani, o Anderson. Fica caído ali dentro da grande área, o Yuri Alberto tentou a finalização. O Anderson chegou primeiro, desviou e aí, consequentemente, o Yuri Alberto acabou chutando a cabeça do jogador bugrino, Vladimir. Uma jogada até perigosa, né? O Yuri Alberto foi tentar chutar e a bola estava praticamente na cabeça do Anderson, né? Acabou atingindo ali o volante do Bugre e o jogo tá parado para atendimento ao Anderson. Completando o Tigrão.
Completando para dizer o seguinte, se o Guarani se submeter a essa pressão do Corinthians e não subir as linhas, ficar encolhidinho ali embaixo, com a arena bufando e a torcida com esse bafo no cangote, o Guarani vai tomar o gol. Tem que sair para jogar, tem que encarar o Corinthians. O Corinthians está desarrumado, está todo mundo com a perna pesada. Essa é a minha expectativa do jogo, ou para o jogo, de que o Guarani não fique com complexo de inferioridade. Tem que ir para dentro. Até agora só dá Corinthians, pressão gigantesca, e ou o Guarani sai ou vai tomar o gol antes dos 15 minutos. Tenta de novo o time do Corinthians. Yuri Alberto brigou na proteção da defesa. Douglas Borges sai do gol para fazer a defesa. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Vai viajar, então faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzin, e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Bolis. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. A expectativa é de que o Guarani possa surpreender a equipe do Corinthians. Como disse o Tigrão, a equipe do Corinthians ainda está desarrumada, né? Perna pesada, primeiro jogo da temporada. Agora, a gente percebe um Corinthians em cima. O Guarani, na sua escalação, está com 3 volantes, né? Então, automaticamente vai baixar as linhas. E pode ser que seja uma estratégia do Humberto, mas eu, na minha opinião, acho uma estratégia mortal. Porque na arena, você dá campo para o Corinthians e deixar o time pressionar, você vai ter problema no jogo. E é o que está acontecendo com o Guarani nesse momento. Vem de novo o time do Corinthians com o Romero, domina pela canhota, prepara o cruzamento, marcação do João Vitor, levou para o fundo, pé esquerdo, levantou para a boca do gol, a bola passa por todo mundo. Ainda insiste o Corinthians, você chega primeiro Mike na categoria, dribla bonito, sai jogando no chão para o time do Guarani no campo defensivo. Conheça a mortadela defumada Ceará Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Um processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Ceará, encontre no Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. É a estreia do Bugrão no Paulistão 2024 diante do maior campeão estadual, o Corinthians, com 30 títulos, mas que não conquista um título desde 2019. Desce o time do Guarani, primeira chegada ofensiva do Bugrão. Mike, pé canhoto, prepara o cruzamento muito forte. A bola passa de uma extremidade, a outra vai embora. A linha de fundo é tiro de meta para o gigante Cássio cobrar. Edu Pinheiro trazendo todas as informações do mundo da bola neste domingão, dia de primeira rodada do Paulistão. Fala, Edu Zaço, um grande abraço para você, boa tarde, Edu. Grande Boris, uma honra ser o seu plantão, um abraço a todos aí. O Canhão narrou aqui, Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1, empatou aos 50 minutos o Novo Horizontino com o William Farias. O Rafael Veiga fez gol do Palmeiras e terminou São Bernardo 2, Ituano 0. Gols de Lucas Tocantins e do Kaique de pênalti. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, incrível, e Gilberto Sufi. É isso, a equipe devidamente apresentado, o timaço de Carlos Batista para levar a emoção do futebol para você. Você ligado no FM 85.7, também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e participe conosco da nossa arquibancada virtual, do nosso chat ao vivo. E aí, Bugrino, qual a sua expectativa para a temporada de 2024 do Bugrão? É o Guarani em campo para a primeira rodada do Paulistão. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Guarani com a camisa verde, calção branco e meia verde. O Corinthians com o uniforme tradicional, a camisa branca, calção preto e meia branca. Ataca o timão lá pela canhota, domina o Romero na marginal do campo, encara a marcação do capitão Diogo Matheus. Dominou, limpou, tentou o cruzamento, marcação agora é dupla. Ele tentou a fim de escapou do primeiro, invadiu a área, rolou na entrada da grande área, Matheus Araújo, bate cruzado, bate pra fora. E passa com perigo a chegada do Corinthians, mais uma no timão, Vladimir. Jogada perigosa do Corinthians lá pelo setor esquerdo, né? O passe do Romero pro Matheus Araújo, que tentou deslocar aí o goleiro Douglas Borges, mas mandou a bola pra fora. Assustou, mas a bola foi direto pela linha de fundo, é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. Quase 11 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Paulistão, primeira rodada em Itaquera, Neoquímica Arena. Segue Corinthians e Guarani, Corinthians 0-0, Edu. Olha, no Cariocão encerrado, Fluminense 2, Portuguesa 1. Primeiro tempo em Limeira, Internacional 0, Portuguesa Esportes também 0.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá só começando a temporada 2024 do futebol com os times de Campinas em ação. Ontem a Ponte empatou, hoje o Guarani está em campo e vem pro ataque. Reinaldo dominou, linda finta entre as pernas do zagueiro, rolou um chute pra fora do Derek. Derek de primeira finaliza após a jogadaça de Reinaldo. O equatoriano foi seco, o equatoriano... Hermano, não vai seco não, porque o garoto Reinaldo é liso, entre as pernas do zagueirão, cintura dura, e rolou pro Derek, que bateu pro gol caprichosamente, a bola passou, na melhor chance do jogo, por muito pouco, o Grandão abre o placar, Vladimir. Linda jogada do Reinaldo ali em setor esquerdo do ataque do Guarani, passou a bola entre as pernas do Félix Torres, rolou atrás, o Derek tentou de primeira, tirou do Cássio, mas também tirou do gol, o Guarani chegou com perigo, bola. Zagueirão, Tigrão, quase o Guarani abre o placar, o zagueirão foi seco, levou na caneta, Tiger. Entrou tudo, hein, Boles? Nossa, perna aberta, você sabe como é que é, né? Linda jogada. Entrou tudo aí, Tigrão. É ousado, cara. E ele é destro, mas ele tá jogando do lado esquerdo. Ele tava lá em Portugal, chegou na apresentação e falou, ó, comigo não tem muita conversinha não. Eu pego a bola e vou para dentro dos caras. Eu gosto de jogador que tem essa personalidade. E nessa primeira chegada do Guarani, o gol não saiu por muita sorte do Corinthians. E muito azar do Guarani, porque caiu na canhota do Derek. Agora, zagueirão do Corinthians, não vai com a perna aberta, meu filho. Dá uma fechadinha, senão é problema, hein? Félix Torres, equatoriano, fazendo a sua estreia com a camisa do Corinthians. Desce o timão da Piracanhata com o Paraguai. Romero se manda o Hugo. Ele parou, prendeu, ele pensou, levou marcação, soltou curtinho para Maicon. Maicon para Romero. Romero tentou passe para Hugo, passe errado. Recupera o time do Guarani, tentou o Derek, botou na frente. Trombou, escapou no primeiro, escapou no segundo. Falta! Por trás do Caetano, o time do Corinthians reclama que na origem do lance o Derek havia deixado o cotovelo no rosto do corintiano do Maicon. E depois o Caetano, se ele não faz a falta, o Derek não sairia sozinho na cara do gol. Mas evidentemente... Se o VAR entrar em ação, o Derek pode ser expulso. Matheus Araújo que estava no lance. E deixou mesmo, né? Deixou ali o antebraço, né? Acabou acertando ali o jogador corintiano, depois a falta do Caetano. Ambos os times reclamaram, né? O Corinthians da cotovelada do Derek e o Guarani da falta do Caetano. Aí é o seguinte, ou ele dá uma punição mais pesada pro Derek, e vamos ver se o VAR se manifesta, ou ele tem que dar cartão pro Caetano. Ele também interrompeu uma jogada perigosa de contra-ataque do Guarani. Ele foi absolutamente com a intenção, sem nenhuma dúvida, de matar o lance. E é isso que eu digo, né? Tem VAR? Cadê o VAR? Ei, VAR! Tá dormindo aí, VAR? É aí na Marquês de São Vicente, na sede da federação? Tem choperia aí perto, VAR? E não foi mostrado cartão pro Caetano, hein? Foi caseiro agora o Thiago Luiz Escaracati. Olha o Guarani chega no cruzamento de cabeça, o desvio! Espalma Cássio! O desvio, Cássio foi buscar no cantinho no cruzamento do Mike. Ele cruzou legal e de cabeça o desvio pro Cássio fazer defesa por muito pouco. O Guarani não abre o placar com o zagueiro Léo Santos, Vladimir. Subiu bem ali o Léo Santos, hein? Conseguiu cabecear com força, foi buscar o Cássio, escanteio. Diogo Matheus cobra. Quase a lei do ex, porque ele foi revelado pelo Corinthians. Diogo Matheus vem para a cobrança, capricha que dá, vem para o Bugarão, cruzamento para a raia de cabeça. Saiu o desvio fraco, a bola passa direito, vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta pro Corinthians. Mudou, hein? Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Tem Polo, Highlight, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br, saiba mais. Gleger, Zorzin, comecinho no jogo, Guarani com duas grandes oportunidades, Gleger. Mudou a postura do time, né? A gente falava isso no início. Mas é aquele detalhe, né? Que início de temporada, primeira partida, aí você vai para um jogo como esse, um jogo pesado, casa cheia. O Corinthians pressiona, isso é absolutamente normal jogando em sua casa. Mas o Guarani conseguiu respirar, né? Agora 16 minutos e pouco, né? Deu uma respirada, deu uma sentada, colocou a bola no chão.
né? Tem alguma... Essa do Reinaldo ali pelo lado esquerdo é uma válvula de escape interessantíssima, que é um jogador que vai pra cima, né? Você vê, o Derek acabou, se tem um pouquinho mais de calma, ele tinha feito o gol. Vira o pé, né? Joga a bola lá do outro lado, teria feito o gol, mas foi uma belíssima jogada. Teve essa cabeçada agora também, na boa defesa do Cássio. Guarani entrou no jogo, encaixou, né? Subiu. Olha o Derek pressionando, o Cássio quase vacilou. O Derek chegou a tocar na bola, o Félix Torres protege, a bola vai embora, o último a tocar foi o Derek na pressão do Guarani na saída de bola do Corinthians. O Cássio não tem habilidade com os pés, né, Glega? Não tem. E era o que eu tava dizendo, né? O Guarani subiu as linhas e é exatamente isso. Não deixa nascer a jogada. O Guarani estava muito atrás, a hora que resolveu subir um pouquinho, tá dificultando demais. E essa zaga do Corinthians aí, meu amigo, é só apertar que rouba. Aliás, o Cássio, o gigante Cássio, estreou com a camisa do Corinthians em um Campeonato Paulista de 2012. Vai para o seu 12º ano de Corinthians. Tem 694 partidas com a camisa do Corinthians. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha o Vulcano com o Derek, dominou a entrada do de área, rolou para Reinaldo, pé canhoto, ele bate cruzada, a bola é desviada. Não, marcou tiro de meta o árbitro. Quando o Derek recebeu na linha de fundo, marcou impedimento, seria tiro de meta, mas ele marcou impedimento. Impedimento do Derek. Recebeu a frente, mudou o Guarani, hein? Começou tomando um baita de um sufoco, estava impedido o Derek, ó. Nós estamos vendo o replay agora. Bandeira demora 1 ano e meio. Essa orientação ridícula, né? Ó, depois que sai o chute, ele ergue. Coisa ridícula, pô. Isso aí é para acabar com o futebol. A que hora que se caracteriza o impedimento? Na hora que sai o lançamento. Ponto. Saiu o lançamento, tá na frente e levanta. Ele espera o cara matar, virar, tocar para trás, aí sai o chute do Diogo Matheus, bola para fora, aí o palhaço lá ergue. Que isso? Agora, o Vladimir, a primeira impressão é que fica, né? O tal do Félix Torres foi seco no Reinaldo, levou entre as pernas. Na saída de bola ele errou. E no lance que a gente acabou de comentar, do impedimento do Derek, ele literalmente escorregou. Quer dizer, não tá começando bem com a camisa do Timão, né? Pode alegar falta de ritmo de jogo, começo de temporada, mas o Corinthians, mais uma vez, pode ter problemas aí com a zaga. Félix Torres, por enquanto, não tá bem, Bolas. Eu, como fiz um curso de leitura labial, mostrou aqui um closezinho, né, de torcedores do Corinthians, um conversando com o outro, e o que estava do lado quando o Félix Torres tomou a caneta, depois escorregou, um olhou pro outro e falou assim, tamo full. Aqui tenta o time do Corinthians, bola enfiada para Yuri Alberto com seu cabelo nevado, ele não consegue alcançar. A bola vai direto para fora em tiro de meta para o Guarani bater. Lembrando que por determinação do Ministério Público, o jogo hoje na Neoquímica Arena, sem a presença da galera bugrina. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. 19,5 primeiro tempo, placar de 0-0. A estreia do Guarani no Campeonato Paulista, 10º grão. Lá pela direita com João Vitor, linda fim de escapou, limpou, fintou no cômodo para Derek. Derek dominou, trabalhou, rolou para o Anderson, tentada a devolução com o Derek. Chega Hugo para fazer o corte muito forte, o passe, a bola não chega no Romero. Vai embora em lateral do campo ofensivo para o Guarani bater. A Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros, viva a economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Bora, Bogrão, para registrar no placar da Neoquímica Arena. Tenta o time do Guarani. Bola do Matheus Bueno, curtinho para Diogo Matheus. Camacho de primeira fazendo a sua estreia com a camisa bugrina. Para o Anderson, devolveu para Diogo Matheus. Está congestionado por ali, dá um rolezinho com a bola e volta. Recuando para Rayan. Léo Santos para o Rayan. Rayan com o pé direito, abrindo a ponta para Mike. Mike recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa, cercar no marcado, ele devolve para Rayan. Guarani, depois de muito tempo, tem uma numeração de seus jogadores defensivos, com exceção do goleiro, que normalmente, né, tradicionalmente é o 1, mas o Borges, o Douglas Borges é o 31, o Diogo Matheus é o 13. Depois o 3 é o Léo Santos, o 4 o Rayan e o 6 o Mike. Aquela numeração antiga. Vem embora pro campo de ataque, o Guarani, pô, a bola enfiada, Diogo Matheus bateu cruzado, tira Caetano. Por baixo faz o corte, bola metida para fora, o Guarani segue pressionando o Corinthians em pleno estádio do Timão. Humberto Louser sempre agitado à beira do campo. Ele que permanece no comando técnico do time do Guarani. Chegou
na primeira fase, no primeiro turno do Brasileiro da Série B. Bola para João Vitor, recolhe, domina, balançou para cima do marcador, aí tocou mal, deu de graça para o Matheus Araújo, o Guarani pressiona, Matheus Bueno, um bolão para João Vitor, tá na área, dominou, bateu cruzado, a bola passa na frente do gol, ninguém finaliza. Vai saindo em lateral para o time do Corinthians na proteção, aliás, para o Guarani na proteção do Derek. Mais uma chegada perigosa do Guarani, Vladimir. Linda jogada, hein? Bola enfiada lá para o João Victor, ele chegou cruzando. Ninguém dentro da área para aproveitar, mandar a bola para a rede, mas o Guarani segue no ataque. Essa é a palavra, tem que aproveitar. Matheus Bueno tentou para Reinaldo, dividiu, levou para o fundo. A bola rebatida, o Fagner no Reinaldo, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Cássio cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 22, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo, é a primeira rodada do Paulistão de um total de 12. Neoquímica Arena segue Guarani 0, Corinthians também 0, Edu. Novo Horizontino empatou nos acréscimos com William Farias. O Palmeiras já marcado com Rafael Veiga. Final, Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. Limeira, primeiro tempo, gol da Inter. Rafael Silva, Inter 1, Portuguesa 0. Guarani que está no grupo B do Campeonato Paulista, ao lado do próprio Palmeiras, do Água Santa e da rival Ponte Preta. Portanto, o Bugre não enfrentará esses times na primeira fase. São 12 jogos, os dois primeiros de cada grupo se classificam e aí o primeiro do grupo encara o segundo nas quartas de final em jogo único. Semifinal também jogo único e a final serão 2 jogos. Lembrando que na edição de 2024 do Paulistão não teremos mais o troféu do interior, torneio Independência. Quem, depois de 12 rodadas, não se classificar, evidentemente já pensa na sequência da temporada. Rayan tentou sair driblando, perdeu a bola, o Corinthians recupera com Ranieri, enfiou na ponta para Yuri Alberto, já olhou para a área, vem Timão, pé direito, cruzamento para boca de gol, desviou para fora! Incrível! Incrível a chance perdida pelo Maicon, no cruzamento do Yuri Alberto na ponta direita, Maicon sozinho, na risca frontal da grande área, ele perde uma chance incrível. Vladimir! O gol mais perdido do jogo até aqui, né? Tava praticamente livre, sozinho o Maicon ali às costas da zaga, pronto pra mandar a bola pra rede. Ele até tirou do goleiro Douglas Borges, mas errou também na medida a bola pela linha de fundo. Que chance perdeu o Timão de abrir o placar. Que chance, Gleger Zorzinho, o Corinthians perde em um erro defensivo do time do Guarani. O Rayan saiu pra dar o bote, o Roberto cruzou e deixou livre o Maicon. Quase o Corinthians abre o placar. É importante, né, saber que o Rayan, ele não é um jogador de recuperação, não tem velocidade. Alguém tem que estar ali na sobra. Você vê que o Yuri Alberto fez o giro ali, saiu. Agora, o Derek perdeu aquele gol agora há pouco, mas essa aí do Mike foi muito mais perdido, né? Tava sozinho. Ele errou a batida, a bola pegou no tornozelo. E aí acabou saindo, tirando demais do goleiro Douglas. Sorte pro Guarani agora. O Guarani melhorou no jogo. Não pode dar esses vacilos, dar essas dormidas, porque se tomar o gol aí se complica. Então, manter a organização e tá muito ligado, mas muito, porque errar contra time grande, você pode ser comprometido o resultado do jogo. Jogo com muitas chances criadas por Corinthians e Guarani. É a primeira rodada do Paulistão. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Vai viajar. Faça a revisão preventiva. Tá chegando o carnaval, hein? Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Aliás, ô Tigrão, que mal lhe pergunte. Segundo o Gleger Zorzinho, só para confirmar, já que a gente tá falando sobre o carnaval, você já deixou reservada a sua fantasia do carnaval. E qual é, hein, Tigrão? Vou sair de diabo. Diabo? É. Tem qual o motivo dessa fantasia? Já tem o chifre, só falta o rabo. Eu já sei. Eu sei. Tigrão vai de seu peru da escolinha do professor Raimundo. Tá é só colocar um cachecol, mais nada. Esse ano, colocar um cachecol. Já tem até a marchinha, ó. Esse ano eu vou sair de diabo. Já tenho chifre, só falta o rabo. Esse ano eu vou sair de diabo. Já tenho chifre. Só falta o rabo. Me dá o rabo, meu bem.
me dá o rabo. Aí, tá pronto. Tem a sequência, vai nessa, tem a sequência. Aliás, você que está ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, dentro do apito final, que será comandado pelo Edu Pinheiro, vai rolar a promoção, onde você pode ganhar uma camisa oficial do Guarani. Uma camisa oficial e o radinho portátil já com a faixa estendida no FM. No decorrer da transmissão, o Edu Pinheiro vai trazer mais informações para você. A promoção rola no apito final, assim que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena. Vem bola para o campo de ataque, o time do Corinthians com Maicon para Rojas. Faz a inversão para Fagner recolhe, domina bonito, coloca no terreno. Tem marcação, pressão no Reinaldo, volta todo o time do Guarani, ele gira por dentro com Rojas. Também paraguaio, Rojas para Maicon para Romero. Romero recolheu, dominou Hugo, levou marcação, cruzou para a boca do gol. Mike subiu para afastar, tira de cabeça para o Guarani. Derek brigou, botou na frente, escapou no primeiro, agora encarou a marcação do Caetano, marcação dupla, falta um rapa do Romero. Corinthians tentou recuperar, mas quem recupera o Corinthians é o Guarani. Boa bola, Reinaldo dominou, tá na área, possibilidade de finalizar, acabou escorregando e não finalizou. Acabou escorregando, primeiro que ele demorou para finalizar e depois escorregou e perdeu uma grande oportunidade. E agora vem o time do Corinthians, falta por trás, Camacho chega por trás, comete a falta para cima do Matheus Araújo, o jogo tá parado. Que pena, o Reinaldo demorou para finalizar, Vladir. E não caiu na perna boa, né? Por isso, olha lá, ele teve dificuldade, ele chuta com a perna direita e a bola caiu na esquerda. Ele tentou ajeitar, mas quando isso aconteceu, a recuperação da defesa do Corinthians era uma boa chance para o Guarani. 27, primeiro tempo, 0-0. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocante. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, também na Mega Loja em Sorocaba. Desce o Corinthians com o Hugo lá pela canhota, tá isolado, recolheu, dominou, soltou na meia esquerda para Maicon. No segundo terço do campo ele para, prende, olha, pensa e observa para Rojas. Dá um tapa na bola para Caetano, todinho no campo ofensivo. Agora o time do Corinthians, Ranieri fazendo a sua estreia também com a camisa do Corinthians, veio do Cuiabá. Matheus Araújo de libera para Fagner. No fundo, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol de bicicleta, golaço! Romero! Golaço do Corinthians! O campeão dos campeões. Romero tem a 11 estampada na camisa. No toque de bola rápido do Corinthians, a bola chegou no Fagner, que cruzou de primeiro, um cruzamento perfeito para Romero dentro da grande área com o Yuri Alberto sozinho, uma bicicleta, barra voleio, mais voleio do que bicicleta, ele meteu no ângulo de Douglas Borges, que pulou e nada pôde fazer. Está aberto o placar da Neoquímica Arena, faz a festa a fiel torcida corintiana, um golaço de Romero. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, é gol do Corinthians na marca de 28 minutos de bola rolando do primeiro tempo, tá registrado. Romero, Corinthians 1, Guarani 0. E um detalhe do gol, Vladimir Catarino. Mais uma vez o Guarani deu brechas ali pelo setor direito do ataque corintiano, esquerdo da defesa bugrina, deu espaço, aí espaço para o Fagner, ele cruza mesmo, uma assistência para o Romero, que pegou um voleio belíssimo. O Yuri Alberto quase atrapalhou, mas o Romero conseguiu pegar em cheio na bola, mandou no ângulo do Douglas Borges, que nada poderia fazer. Festa paraguaia, Romero ainda pegou a bandeira do Paraguai para comemorar. O Corinthians está na frente 1-0. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta de ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, um golaço. Corinthians sai na frente em Itaquera. Bolis, o jogo começou pró-Corinthians, o Guarani muito atrás, aí acertadamente o Guarani subiu as linhas, equilibrou o jogo, criou duas grandes oportunidades, o jogo era equilibrado, e aí aquela história, o Mike não pode, né, permitir nas suas costas essa infiltração do Fagner, que é um cara, de Copa do Mundo, né, que já disputou Copa, que negócio todo, experiente, cobra criada. E aí a bola metida no fundo do campo pelo lado direito do Corinthians, nas costas do Mike. E aí aquilo que o Gleger, o CH, não é, Gleger? A gente vem falando faz tempo. Não deixa o Ryan sair pra caçada, ele ser o cara da cobertura, que ele não vai chegar. Não vai chegar e não chegou. E aí saiu o cruzamento. Que dia que é hoje, Bolis?
Hoje é dia 21 de janeiro. 21 de janeiro. Esse gol aí, claro que o Guarani deu mole pelo lado, mas tem que dar mérito para quem criou a jogada. Cruzamento do Fagner e o voleio. Tô falando o dia do mês e do ano. 21 de janeiro de 24. Esse gol do Romero já é candidato a gol Puskás de 2024. Um gol maravilhoso. Tanto pelo voleio como pelo cruzamento, pela sequência e construção da jogada e pelo local onde a bola entrou. Douglas Borges foi bem para a bola, mas ela foi lá em cima, quase lambendo o travessão. Um golaço. Agora, esse lado esquerdo de defesa do Guarani, o Loser, né? A gente vem falando aí sem ver treino, hein? Toma cuidado. Olha o Corinthians se defendendo, é o Guarani quem chega, Derek de primeira, bate no meio do caminho, a bola foi desviada pelo Maicon, foi embora pela linha de fundo, boa jogada pela canhota do Bugrão, na finalização, Guarani ganha escanteio, Vladimir. De novo o Derek, né, para tentar a conclusão da jogada, até conseguiu mandar a bola pro gol, viu o corte no meio do caminho, escanteio, o Bugre segue no ataque agora com a cobrança do tiro de canto. Tenta a resposta imediata, o Guarani há pouco sofreu o gol, Mike vem para a cobrança do escanteio pelo setor canhoto, placar de 0-0, a galera bugrina ligada, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes no FM, também pelo YouTube. Partiu para a bola, Mike, pé canhoto, levantou para a boca do gol, subiu lá dentro, Caetano. Chega bem o zagueiro para afastar. Matheus Araújo brigou, chega primeiro a zaga bugrina com o Reinaldo no balanço defensivo e o Camacho quem tocou na bola deixou para o Anderson. O Anderson recolheu, dominou curtinho para Camacho. Camacho na marginal do campo, ele para, prende, olha, pensa e volta com o Anderson. A galera pelo YouTube participando conosco. Wesley Neves, Robson Vitoriano tá lá em Leme. Rodrigo Oliveira tá curtindo, Lucas Furioni. Toda a galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like na transmissão. Caindo agora pela esquerda, o João Vitor é lançado. Chega primeiro o Félix Torres para cortar, a bola bateu no adversário, foi embora. Tiro de meta para o Cássio cobrar. Dirige o seu Volks, 0 km dos sonhos em 2024. Tem Polo, Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Gleger Zorzin sai da frente, o Corinthians, um belo gol de Romero. De bom está na frente, Gleger. Não dá para tirar o mérito, do gol do Corinthians, né? Que foi um baita de um golaço, cruzamento do Fagner agora. Cadê a cobertura do lado? Porque o esquema que o Guarani está utilizando, os homens de lado tem que marcar. Nesse caso é o Reinaldo, que está jogando por ali. Wagner tá com uma liberdade monstruosa, né? A todo momento, então tem que marcar. Cadê o Mike na recomposição? E o Ryan ficou no meio do caminho, né? Bola de linha de fundo. Pô, tudo bem, o Romero fez um golaço, mas e a liberdade do Romero, cara? Tava sozinho no meio da defesa. Então falha generalizada, 1-0 Corinthians, é aquilo que a gente vinha falando, né? Se deixar jogar, se vacilar vai tomar o gol. O Guarani dormiu ali do lado esquerdo e aí foi castigado num belíssimo gol do... Ô Gleger, você gostou da marchinha ou não? Entendi. Gostou da marchinha de carnaval? Horrorosa. Aliás, hein, Bolis, Tigrão versão 24, hoje o apito final termina às 3 da manhã. E você com... Você tá dizendo que ele tá falando muito na transmissão? Não, eu falei versão 24. Você tá acusando o Tiger? Hoje o apito final... Edu trouxe travesseiro aí ou não? Hoje é até às 3, hein, Edu? 50 pacotes de bolacha. E você com a dispensa, parece... Hoje o gabarito, cada jogador é 8 minutos. Olha o Guarani chegando, desvio de cabeça, corta Hugo, colocando a bola para fora, o Atro está marcando escanteio pro Guarani, Vladimir. O Caetano, zagueiro corintiano, pediu uma falta, não aconteceu, corte pela linha de fundo. Guarani tem outra cobrança de escanteio, novamente o Mike vai lá para a batida. Só vou falar daqui para frente quando acionado, e também quero dizer que o armário do Gleger parece o planeta Krypton. Escanteio para o Guarani bater, 35, primeiro tempo, 1-0 por Corinthians. Quem vem para a bola é Diogo Matheus. Sai lá da direita, atravessa todo o campo, capitão Bugrino, capricha, Diogo Matheus, com os dois braços levantados, combinando a jogada. Vem para a cobrança, Diogo Matheus, o Guarani busca o primeiro gol da temporada. Partiu para a bola, pé direito, o Cássio não foi, de cabeça o desvio, Cássio saiu do gol para fazer a defesa, tentava Léo Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. Corinthians pro ataque, domina Yuri Alberto, girou, bateu, pega Douglas Borges. No centro do gol para fazer a defesa na finalização de Yuri Alberto, Vladimir. Na entrada da área, recebeu o Yuri Alberto e bateu com força, mas estava muito bem colocado o Douglas Borges e fez a defesa. Confirmando agora com 36 cravados no relógio, 36 primeiro tempo. Primeira rodada do Paulistão na Neoquímica Arena, segue um pro Corinthians, gol de Romero, um golaço de voleio barra bicicleta, mais voleio do que bicicleta, mas foi um golaço. 0 pro Guarani. Edu. Hora encerrada em Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1, acabou São Bernardo 2, Ituano 0, primeiro tempo, Inter de Limeira 1, Portuguesa 0. E um abraço para o Rodolfo Besselga lá em Ubatuba, na Praia da Lagoinha. Muito obrigado. 19 é o código de área, 971021493, 971021493 é o WhatsApp para você participar e interagir conosco. É claro, na medida do possível, o Edu Pinheiro vai registrar a sua participação. Já tem o intervalo Bandeirantes e assim que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, tem o apito final. E é gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. É o camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Ranieri domina para o time do Corinthians, marcado por 3. Chega Camacho, recupera na boa, empurrou para João Vitor, tentava o passe no comando para Derek. Chega bem o equatoriano, Félix Torres. Recupera e sai jogando na direita para Fagner. Fagner curtinho para Matheus Araújo, devolve para Fagner, de novo para Matheus Araújo. Na marginal do campo, ele empurra por dentro para Ranieri. Tem ladrão, ele protegeu bem, girou para cima na marcação do Reinaldo. Fez o passe para Maicon, Maicon esticou na ponta para Romero, autor do gol. Desce o Corinthians pela canhota, passou para fora o Hugo. Leva a marcação, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol. A bola passa por todo mundo e vai embora. É tiro de meta para o Guarani bater. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, interage conosco e, é claro, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui passe muito forte do Léo Santos para o Diogo Matheus. Gramado molhado, choveu em São Paulo, não chove nesse momento, mas choveu ontem, choveu hoje e a bola quicou no gramado escorregadio da Neoquímica Arena e saiu. Lateral de graça para o Corinthians bater na placa em um câmbio ofensivo. Diga, Vladir. Choveu forte, inclusive, né? Aproximadamente 40 minutos antes do jogo, por isso o gramado escorregadio, apesar de não estar chovendo agora. Guarani aperta a saída de bola e já recupera. Lateral agora é pro Bugrão bater. O Anderson pega a bola e deixa para Diogo Matheus. Diga, Tigrão. A bola do Guarani não passa no meio campo, né? O Louser escalou com 3 volantes e aí fica tendo ligação direta. O Camacho tem que se apresentar para tentar fazer essa bola chegar à frente com qualidade. E eu olho o banco do Guarani, surpresa, né? Nenhum meia no banco. Vamos ver como é que o Guarani se arruma aí. João Vitor trabalha para Curtinho, na ponta para Mike, vem para o Bugrão, soltou para Matheus Bueno, devolveu no fundo para Mike, para cruzar, calculou, executou na segunda trave, passa por todo mundo. Ainda insiste o Guarani, mas na proteção do Romero a bola sai. É lateral para o time do Corinthians bater. Não tem nem o Chay e nem o Regis. Nem o Chay, nem o Regis, perfeito. Aliás, qual é a situação, hein, Vladir? Informalmente, né, o Humberto Louser disse que o Chay não tem condições físicas, porque foi um dos últimos a chegar, então fisicamente o Chay ainda não está ok. O Regis menos ainda, né? No treino de quinta-feira, o Regis ficou no time C, então o Regis ainda mais abaixo do que o Chay, tanto que o próprio Regis sequer foi inscrito para esta primeira rodada e ainda não está inscrito no Campeonato Paulista. Mas o Vladimir, o Regis também chegou depois? Não, o Regis chegou faz tempo, né? Já estava aí, né? Faz tempo, inclusive. Vai entrar em forma quando? Olha aí o Guarani com 3 volantes, ó. Ele vive de ligação direta. A bola não passa no meio campo. Camacho, o Matheus Bueno, um dos dois. Quem que poderia encarnar a função do meia? Mas é improvisação. Então é complicado isso. Porque o Corinthians fez o gol, baixou as linhas e o Guarani fica jogando tênis, né? Joga a bola lá e recebe de volta. A bola não é trabalhada no meio campo. Então tá errado. Claro que é começo, claro que nem todo mundo tá em condições, obviamente, de competir em igualdade de condicionamento físico, mas o Guarani tem problemas no jogo. E eu olho para o banco
E não vejo, taticamente, nenhuma alternativa. Taticamente, não nominalmente. Taticamente, eu não vejo nenhuma alternativa de banco para mudar o panorama de plataforma do Guarani. E vamos chegar já a 41 deste primeiro tempo. Segue 1-0 para o Corinthians, gol marcado por Ángel Romero, paraguaio. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Fique ligado, dentro do apito final vai rolar a promoção onde você vai concorrer a uma camisa oficial do Bugrão. Além de um rádio portátil já com a faixa estendida no FM para você curtir a programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Aliás, você sabe, de segunda a sexta-feira tem o Nossa Área a partir das 11h30 da manhã e às 17 horas tem o Esporte em Debate. Antes, às 12, tem os Donos da Bola na tela da Band Mais TV com a apresentação de Carlos Batista. Aliás, acesse também o portal cbcardosbatista.com.br. De forma rápida, fácil, você encontra as principais informações do seu time do coração, claro, com destaque para os times de Campinas, para a dupla campineira, já em ação na temporada 2024. Jogo tá parado na Neoquímica Arena, falta que o Corinthians cobra no campo defensivo com Caetano. Ele empurra para Félix Torres, o equatoriano abre para Fagner. Fagner que fez uma assistência, de fato foi uma assistência, não foi um cruzamento não. Uma assistência para o gol do Romero. Aliás, uma jogada manjada, todo mundo sabe que essa jogada do Corinthians já ocorre há muito tempo e o Corinthians vacilou, o Guarani vacilou e o Timão está na frente. 42, bola para Caetano, Caetano para Félix Torres, recolhe, domina perto da risca no meio campo, dá o combate João Vitor, Derek pressiona o Caetano que acaba recuando para o goleiro Cássio. Cássio sai da grande área, o Derek deu uma patinada e com isso o Cássio na tranquilidade volta para Ranieri. Ranieri abriu na ponta para Hugo, Hugo recolhe, domina o lateral esquerdo do Corinthians, o novo lateral esquerdo do Corinthians veio do Goiás, ele abre para Maicon tentou o lançamento, a bola encobre o Mike do Guarani, chega no Fagner do Corinthians, ele puxa para canhota, cruzou, fechado, a bola passa por todo mundo e vai embora pela linha de fundo, Vladimir. É manjada essa jogada, mas ela continua sendo repetida, né? O Fagner mais uma vez mandou a bola para a área, buscando ir ao Beto, que não alcançou linha de fundo, o tiro de meta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Teste o Guarani com a velocidade do Diogo Matheus, empurrando o comando para João Vitor, tira a defesa do Corinthians. Caetano completa, soltou para Maicon recolhe, domina a marcação dupla para cima dele, limpa o lance, recua para Caetano. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Vai viajar, faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Já o intervalo Bandeirantes, o intervalo diferente e inteligente do Rádio Esportivo do Brasil. Comando de Edu Pinheiro aqui no FM 85.7. Vai ser estendida pelos aplicativos e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, domingão de futebol. Aliás, nada supera a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. Aqui trabalha a bola no campo defensivo, o time do Corinthians com o jovem zagueiro Caetano. Ele arranca, vem para o campo de ataque, passadas largas, empurra para a meia, deixa o curtinho para Maicon para Ranieri. Boa bola entre as linhas para Romero tentou para Hugo, chega bem Diogo Matheus. Entre corta para o time do Guarani. Camacho tentou, dividiu, foi ao solo, o outro não marcou falta e chegou rasgando o Ranieri, jogou lá na galera. A bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Guarani bater. No quinto será meu confirmo para você. Agora em Campinas, são 18 horas e 45 minutos deste domingão. Sicredi, do seguro ao consórcio, no cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com o gerente. E só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aliás, é o Paulistão Sicredi na sua primeira rodada. Versão 2024, Guarani estreando hoje. E joga já na próxima quarta-feira no Brinco, diante do São Bernardo, que agora há pouco venceu o Ituano pelo placar de 2-0. Aliás, São Bernardo e Ituano, os dois próximos adversários do Guarani. Na quarta, o São Bernardo, no próximo sábado, 8 da noite, o Bugre vai até Itu. Novelli Júnior pegar o Ituano, é isso, Vladimir? Isso, na quarta-feira, 9h30 da noite, hein? Jogo até mais tarde aí, quarta-feira, o Guarani contra o São Bernardo. Maicon trabalha, bola curtinho para Hugo, volta a bola para Maicon, exatamente aos 45 minutos deste primeiro tempo, tempo regulamentar esgotado. 2. Vamos até 47, sobe a placa nas mãos de Vinícius Furlan, hoje que é o quarto árbitro, representante aqui da nossa região, ele que é de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, é o secretário municipal de esportes de Santa Bárbara do Oeste, o Vinícius Furlan. Corinthians
Matias roda a bola, trabalha no campo defensivo, tá vencendo o jogo por 1-0. Matias Rojas deu uma cochilada, quase perdeu a bola. A torcida já tá pegando no pé do Rojas. Ele domina a bola e quase perdeu, mas recuperou. Tentou bater no comando, a bola desviou no Ryan. Chega para ficar com a sobra o João Vitor. Domina. Balança para cima da marcação do Fagner. O Guarani fica pressionado. Douglas Borges tirou de qualquer maneira. A bola foi recuada para o goleiro. Ele não quis nem saber. Deu um pico na bola e colocaram lá fora, cedendo o lateral para o time do Corinthians bater. Dirige o seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Tem o Polo Highline T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Para saber mais é fácil, acesse germanicaveículos.com.br. Romero na esquerda, vem o Corinthians na entrada da grande área. Pediu Yuri Alberto. Ele volta a bola com o volante Ranieri. Dominou na cabeça do grande círculo. Devolveu para Romero, autor do gol. E foi um golaço aos 28 do primeiro tempo. Corinthians está vencendo o jogo por 1-0. Empurrou para Félix Torres. No campo ofensivo para Yuri Alberto. No pivô tentou a devolução. Chega Raia para fazer o corte. Deixou para João Vitor, que deixa a bola passar. Ela chega na ponta. Vem embora o Bugrão. João Vitor carrega a bola. Tem Derek no comando. Encara a marcação dupla. Vai ter que se virar. Se virou e tocou mal. Deu de graça para o Maicon, que agradece o presente. Romero na categoria. Aplica um chapéu pra cima no Matheus Bueno, tentou um outro chapéu, e aí o Matheus Bueno disse o seguinte: pode parar, um eu até aceito, mas dois não. Chegou atropelando o Romero e recebe cartão. Cartão amarelo, primeiro do jogo, portanto, para o Matheus Bueno, né? Tomou um lençol ali do Romero, depois o Romero acabou não passando na segunda e o Matheus Bueno cometeu a falta, cartão amarelo para o volante do Guarani. Primeiro cartão do jogo mostrado pelo árbitro Thiago Luiz Scarascati, deveria ser o segundo, né? A falta do Caetano para cima do Derek, ele não deu. Agora o Matheus Bueno foi lá, pede desculpas pro Romero, tudo ok, tudo tranquilo no fair play, no jogo limpo. O jogo vai ser reiniciado na Neoquímica Arena. Aliás, não vai ser reiniciado não. O árbitro pega a bola nesse momento, Thiago Luiz Scarascati, e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena com um golaço de Romero. O Corinthians está na frente. 1 pro Corinthians, 0 pro Guarani. A bola parou de rolar em São Paulo, meu caríssimo Edu Pinheiro. Ah, meu caríssimo Boris, mas a Bandeirantes está demais. Já já falo da promoção. Atenção, torcedor do Guarani. Promoção no ar imperdível. Tem camisa e tem rádio para você. Já já explico. Ô Catarino, um abraço para você, boa tarde, meu querido amigo. Oi, Edu. Explique por gentileza novamente a situação do Chay recém-chegado e do Regis, por gentileza. Os dois disputam a mesma posição, segundo o Bertolozzi. Dificilmente jogarão juntos. O Chay é mais a questão física, os dois, aliás, né? Mas o Chay tem a justificativa porque chegou um pouco mais tarde, então ainda não entrou no ritmo dos demais jogadores, por isso não foi para a partida. Com relação ao Regis, o Humberto Louser, ele acabou escalando o Regis no treinamento durante a semana no terceiro time, né? Então, o Regis não estava nem no time reserva e mostrou uma certa insatisfação. Lógico que isso não foi oficializado pelo Guarani, não foi dado esse motivo, mas o Regis não foi inscrito para a primeira rodada do Campeonato Paulista, ainda não foi inscrito para o Campeonato Paulista em si, e depende de tudo que vai ser conversado aí durante a semana, mas neste momento o Regis não está inscrito para esta partida, não veio para o jogo, mas visivelmente, fisicamente muito abaixo dos demais jogadores, por isso não foi opção do técnico Humberto Louser. Edu. Ok, bom intervalo, Catarino. Até já. Guarani joga com Douglas Borges, Diogo Matheus, Ryan estreia, Léo Santos estreia e Mike. O Anderson, Matheus Bueno e Camacho estreia. Reinaldo estreia, Derek e João Vitor. No banco, diferente, tem Helder, chegou agora, recentemente. Anderson Leite é volante, também está no banco. Helder, lateral esquerdo. Deixa eu ver, tem o Gabriel Santos, atacante, está no banco também. Os demais do banco, o goleiro Álvaro, tem o Pedro Henrique, zagueiro, que é da base, Lucas Araújo, volante, o Pablo Tomás, atacante, Gustavo França, atacante, Bruno Mendes, atacante, não vejo aqui, lateral direito não tem no banco. Contratados e que não foram para o jogo, o goleiro Vladimir, Heitor, lateral direito, volante Lima, o meio atacante Chay e o Marlon também não foram relacionados. E repito aqui, o Regis, já explicado, também não foi para o jogo. Olha, é o seguinte, a promoção no ar, ó.
Quando terminar o jogo, tem um apito final. E no apito final nós vamos sortear uma camisa oficial do Guarani, que foi lançada sexta-feira, né? Sexta-feira foi lançada a camisa do Guarani e o rádio FM faixa estendida para você ouvir aqui a Bandeirantes em 85,7, tá bom? Não percam, no apito final eu vou explicar como fazer para participar. Oi, Gleg, vamos dar um pitaco aqui, 1-0, gol do Romero a 28 minutos. Chance o Guarani teve com o Reinaldo a 11, deu uma limpada, uma caneta no Félix Torres, cruza e o Derek chuta pra fora e uma cabeçada do Léo Santos, zagueiro, uma cobrança lateral cobrada pelo Mike, de cabeça, e aí o Cássio pimba pra escanteio. Essas e outras, 1-0 Corinthians, Gleger. O Corinthians começou melhor no jogo, pressionando, né? Nós falávamos aos 5, até os 10, 12 minutos, o Corinthians dominou, depois o Guarani equilibrou o jogo, criou algumas oportunidades que não pode ser desperdiçada quando você joga uma partida dessa envergadura. Fora de casa, né, o Guarani teve 2 chances, uma com o Derek, né, depois aí teve a cabeçada, né, e depois teve uma chance com o Reinaldo também, que ele acelerou, né, ele poderia ter batido, aí ele tenta ali um posicionamento melhor do corpo e aí a defesa consegue chegar e neutralizar. Ele poderia ter finalizado também naquele lance. Não dá para vacilar, né? O lado esquerdo do Guarani tá com muitos problemas. O Reinaldo, ele não tá fazendo a recomposição como tem que ser feita, né? O Mike tá meio perdido, porque aí ele fica no meio termo, sai para marcar, fica quem vem nas minhas costas, e foi isso que aconteceu em 2 lances, né? Aquele que o Corinthians perde com o Mike, aquele cruzamento do Yuri Alberto, que o Mike ficou no meio do caminho, não sabia se marcava, se recompunha, e aí veio o contra-ataque, e o Yuri Alberto, quase o Corinthians abre o placar. E depois veio o gol, né? Uma falha na marcação. O Ryan, ele não dá para deixar. Nós estávamos falando, o Tigrão falou isso agora na transmissão, eu falávamos durante o anúncio da contratação do Ryan. Ele não tem recuperação. Ele é um jogador que pode, por exemplo, se jogar com 3 zagueiros ali, você deixa ele na sobra. Não dá para deixar o Ryan sair na caça. Mesmo com esse esquema que está jogando o Humberto hoje, dá para você deixar ele mais fixo ali, alguém pega o Léo encosta no Yuri Alberto, né, e ele fica na sobra. Não dá para deixar o Ryan correndo atrás de atacante, ele não tem recuperação. Ele não tem velocidade e não tem tempo de reação e recuperação. Por isso que o Guarani tomou o gol. Onde estava o Ryan na hora do... Você pode ver, perceba, na hora que o Guarani toma o gol, ele tenta tirar a bola de cabeça, mas está totalmente fora de marcação. Estamos vendo o gol agora. Entendeu? Não dá, o zagueiro tem que estar plantado dentro da área, bola de linha de fundo. Estava totalmente perdido no lance, e aí o Guarani vacilou, o Romero sozinho, estava sozinho. Ele deu uma meia bicicleta lá, um golaço, né? Um baita de um golaço, não dá para tirar o mérito. O Fagner também, o cruzamento de primeira, a bola veio, colocou, como se dizia, né? Com a mão. Colocou faz aí, Romero. Foi realmente um golaço. Agora, o Humberto precisa ajustar o lado esquerdo do Guarani, que tem em alguns momentos chegado, que tem em alguns momentos criado oportunidades, e a hora que criar a oportunidade tem que botar na rede. Porque vocês viram aí, o Corinthians errou uma, na segunda ele não perdoou. Foi lá e botou na rede e acabou. 1-0 Corinthians. Então é isso. E manter uma linha alta, até para não deixar o nascimento das jogadas. Porque é tudo que o Corinthians quer, né? Um pouco... Todas as vezes que pressionado, o Corinthians teve problema. Então, linha alta em alguns momentos para pressionar a saída de bola do Corinthians e a hora que aparecer a oportunidade, botar na rede. Já eu venho com o India com a bola intervalo, hein? Corinthians 1, Guarani 0. Futebol é com a Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Ok, em nome de KS Tubos, India com a bola ontem. Grande largada do Paulistão em Bragança. Bragantino 0, Água Santa 1, gol do Júnior Todinho. Ribeirão Preto, Botafogo 0, Santos 1. Quem marcou? Otero, o venezuelano. Morumbi, mais de 45 mil pagantes. São Paulo 3,
Santo André 1, todos os gols no primeiro tempo. Lucas Moura, 1-0 São Paulo. Cléo Silva empata o Santo André. Luciano, 2-1. E Diego Costa, zagueiro, 3-1 São Paulo. Majestoso, Ponte Mirassol, 1-1. Gé, marcando a 20 minutos. E o Gabriel empatando para o Mirassol a 43 do primeiro tempo. Atenção, jogos de hoje em Novo Horizonte. Grêmio, Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. Rafael Veiga, 16, segundo tempo, 1-0. E a 50 minutos e 30 segundos, William Farias empatou para o Novo Horizontino. No 1º de maio, São Bernardo 2, Ituano 0. Gols de Lucas Tocantins e do Kaique de pênalti no finalzinho. Atenção, em Limeira, hein? A Portuguesa empatou agora intervalo. A Inter faz 1-0 com Rafael Silva e Douglas Borel. A 47 empatou para a Lusa, 1-1, intervalo. Neoquímica Arena, você acompanha a narração do Bolis. Gol do Romero a 28 minutos. Corinthians 1, Guarani 0. E atenção, o Flamengo está nos Estados Unidos. E hoje na Flórida, Flamengo 2, Filadélfia 0. Gols de Pedro e Cebolinha. Sábado que vem tem Flamengo e Orlando City. A equipe reserva do Flamengo joga lá na cidade, na capital. Deixa eu ver aqui. Tá jogando. O Flamengo tá jogando lá em. Eu tenho impressão que é lá no Almeidão, hein? No Almeidão tá jogando. Com a equipe reserva. Ele tá perdendo, tá? Tá perdendo 1-0 para o adversário. Perde o Flamengo lá no Almeidão, em João Pessoa. Nova Iguaçu 1, Flamengo 0, isso mesmo, João Pessoa no Almeidão. Ainda pelo Cariocão, nós tivemos Fluminense 2, Portuguesa 1, bola rolando para Volta Redonda 1, Boa Vista 0, 20h30 tem aí a equipe do Sampaio Corrêa e o Vasco, aliás é um amistoso que vai ocorrer com o Vascão também, com a equipe principal fazendo amistoso e com a equipe reserva disputando aí o Cariocão. E aqui na Band, em nome de KS Tubos, você ficou em dia com a bola. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu.
o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9 mil. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Leandro Boles. Reinaldo dominou, linda finta entre as pernas do zagueiro, rolou o chute pra fora do Derek. Derek de primeira finaliza após a jogadaça de Reinaldo. O equatoriano foi seco. O equatoriano, irmão, não vai seco não, porque o garoto Reinaldo é liso entre as pernas do zagueirão, cintura dura, e rolou pro Derek, que bateu pro gol caprichosamente. A bola passou na melhor chance do jogo por muito pouco. O Grandão abre o placar, Vladimir. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão. Romero marcou. Corinthians 1, Guarani 0, Tigrão. Oi, Edu. Por ser uma estreia, tanto de Guarani como de Corinthians, eu gostei da dinâmica do jogo. Jogo movimentado. Começou com o Corinthians pressionando, linhas altas. O Guarani muito atrás. A gente chamava atenção, tanto eu quanto o próprio Gleger, que está com a gente aqui com a responsabilidade de comentar a partida, de que o Guarani tinha que sair, né? Tinha que subir um pouquinho as linhas, tirar um pouquinho o Corinthians de cima da entrada de grande área do Guarani, e o Guarani fez isso. E aí criou duas boas situações, a melhor essa que você reprisou agora aí com o Derek, uma jogada do Reinaldo pelo lado esquerdo, deixou lá o zagueirão do Corinthians sem pai e sem mãe, e o Derek bateu de primeira e a bola passou muito próxima do lado direito, do poste direito do Cássio. Aí o Corinthians, o jogo ficou trocação, né? O jogo ficou lá e cá. O Guarani eu acho que fez um bom primeiro tempo, sim, exceção feita àquele começo muito recuado, depois que subiu um pouco as linhas, equilibrou o jogo com o Corinthians e o jogo foi igual. Qual foi o ponto de desequilíbrio? Um golaço do Romero, uma bola pelo lado direito, acho que tem vacilo por ali. Já teve uma antes do gol, que quem chegou chutando foi o Maicon, de pé esquerdo. O Maicon chegou chutando para fazer o gol, mas para fazer mesmo, né? A ponto do goleiro do Guarani ter ficado apenas na torcida. Então a bola foi no fundo, mais uma vez nas costas do Mike, mais uma vez sem uma cobertura, e é inadmissível para um time que está jogando com 3 volantes deixar um espaço desse tamanho, deixar aí um boqueirão desse porte pelo lado esquerdo da defesa. Na primeira, o Maicon errou o buraco, mas o gol estava feito, e na segunda o Romero fez um voleio lindíssimo e fez o gol a favor do Corinthians. Então, o Corinthians criou, o Guarani também, o primeiro tempo foi bom, tá tudo em aberto. Eu acho que o Corinthians tem problema também na defesa. Eu não gostei do posicionamento dos 2 zagueiros da equipe do Corinthians, nem do Félix Torres, nem tampouco do Caetano. Acho que é uma zaga ainda que carece muito de um maior entrosamento. O Guarani, quando foi vertical, encarou e levou vantagem, e o Corinthians também. Quer dizer, os 2 ataques levando vantagem contra as defesas. O Corinthians meteu uma para dentro, o Guarani não, mas está tudo igual, tudo em aberto
e pelo menos um empate o Guarani pode buscar nesse segundo tempo, meu queridíssimo Leandro Bones. Quando apita o árbitro, saída com o Guarani, tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E você já sabe, o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, com o timaço de Carlos Batista, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vladimir Cantarino, aquela pergunta protocolar do narrador para com o repórter. Tá preparado, Vlad? Olha, se for a pergunta que eu espero, estou. Posso perguntar? Pode. Tivemos alguma alteração no intervalo ou não? Não, Boris, ninguém mudou mesmo as equipes aí para a segunda etapa. Então, Guarani de Douglas Borges, Diogo Matheus, Léo Santos, Ryan e Mike, Wenderson, Matheus Bueno e Camacho, João Vitor, Reinaldo e Derek. Lembrando que o Matheus Bueno, no finalzinho do primeiro tempo, recebeu o cartão amarelo. Bola para o Wenderson, curtinho para Camacho. Camacho levanta a bola, é o Matheus Bueno. Levantou aqui na ponta para João Vitor, dominou bonito de calcanhar, tapa na bola para Diogo Matheus na direita, cruzou para Derek de cabeça para fora! Incrível, uma jogadaça do Guarani. Primeiro o domínio do João Vitor, depois o calcanhar pro Diogo Matheus de primeira, ele cruzou, Derek mergulhou no segundo pau, caprichosamente a bola passou, o Cássio ficou olhando, torcendo e a bola foi embora. Pela linha de fundo, é o capricho da bola, Vladimir. Tudo extremamente bonito no lance, né? O passe do João Vitor pro Diogo Matheus, o cruzamento pro Derek, que ganhou na força do Fagner e cabeceou. O Cássio apenas observou, torceu para ela não entrar, a torcida deu certo, a bola foi para fora. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Quase com menos de 2 minutos, o Guarani empata o jogo na Neoquímica Arena, mas segue 1-0. 1-0 pro Corinthians, gol marcado pelo Romero. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet. Ela é condimentada com especiarias e pimenta branca. Olha a chegada do time do Corinthians. Douglas Borges saiu do gol no limite da risca lateral da área. O Yuri Alberto ficou até reclamando que o goleiro havia saído com a bola de dentro da área, mas não. O Bandeira confirmou, o árbitro também, tudo ok. Bola com Douglas Borges, que já levanta para o grupo de ataque. E é isso, olha, a mortadela defumada, ela tem um processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. O Yuri Alberto é cara de pau, né? Porque claramente o Douglas Borges saiu na frente dele, mas a bola não, né, Vlad? Ele alega que quando escorregava, a bola acabou passando por cima do goleiro, ainda nas mãos dele, e aí depois voltou para dentro da área, mas não foi o que aconteceu. O Douglas saiu, mas a bola não. Chegamos a 3 minutos da etapa final, segue 1-0 pro Corinthians, é a primeira rodada do Paulistão Sicredi. Corta lá atrás de cabeça o Ryan. João Vitor também de cabeça para Matheus Bueno, domina, controla a bola, tentou o comando para Derek por trás da zaga, Cássio saiu do gol, Derek tentou, Cássio! Chega para fazer a defesa do goleiro corintiano. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Corinthians tenta o ataque com Matias Rojas para Wagner. Boa bola do ganhador para Matheus Araújo, desarmado pelo Mike. A sobra da bola para Reinaldo. Reinaldo para Wenderson, no chão para Camacho. Camacho recolheu, dominou para Matheus Bueno. Falta. Chegou na caça e fez a falta o Raniel. O jogo está parado. Falta em cima do Matheus Bueno, já cobrada pelo Wenderson. Wenderson para Ryan, de primeira para Léo Santos. Léo Santos abre, vira direita para Diogo Matheus. Recolhe, domina no campo defensivo. Bora, Bugrão. Primeira rodada do Paulistão para registrar do placar da Neoquímica Arena. Domina pela direita o João Vitor. João Vitor atrás pro Léo Santos. Léo Santos bota na frente, livra da marcação do Yuri Alberto. Na marginal do campo, tentou Léo Santos. A bola saiu desviada, briga Raniel, ganhou do Matheus Bueno, mas a sobra da bola fica para Camacho. Camacho empurra na ponta para Mike. Mike recolhe, domina bem na risca no meio campo, dá um tapa na bola, volta para Camacho. Camacho tem a posse de bola dominada no círculo central. Cercado, marcado pelo Michael. Matias Rojas também aperta. Bola recuada para Mike. Mike na quarta zaga para Ryan. Ryan devolve no campo ofensivo para Mike. Mike balançou para cima na marcação de Matheus Araújo. Recua para Ryan. Ryan tem a posse de bola dominada. Dá o bote Matias Rojas. Yuri Alberto também ameaçou apertar, mas não aperta. E com isso o Guarani tem liberdade. Camacho carrega a bola, ultrapassa a linha da marcatória. Solta entre as linhas para o Wenderson. Wenderson recua para Matheus Bueno. De primeira para Diogo Matheus. Vem o Bugrão na meia direita. Ele abre na ponta. Esticou para João Vitor. João Vitor dominou. Passe o Ebro sobre a bola. Fechado. O Corinthians se defende. Matheus Bueno recolheu. Dominou curtinho para Diogo Matheus. Ele tenta o cruzamento. A bola bateu no Caetano. Sobra a bola para Hugo. Hugo tira para o time do Corinthians. Romero tentou aplicar um chapéu. Diogo Matheus deu bote na série
sequência, a bola saiu. Está marcado o lateral para o time do Corinthians bater pela esquerda no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. É para você mesmo que está ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens da nossa equipe. 5 minutos e meio. Guarani pressiona e recupera. Derek na entrada da grande área. Pé canhoto. Bateu para fora. Foi precipitado e levou uma bronca do João Vitor, do Reinaldo. E tinha mais um jogador se apresentando. Acho que é o Camacho. Jogou lá no meio da galera, Vladimir. Foi fominha, né? Foi fominha. O Derek, quando roubou a bola, o Guarani estava em vantagem numérica. Poderia ter trabalhado melhor, o Derek optou pelo chute, mandou a bola para fora. Alô, Hugo Souza, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, eu confirmo, agora com quase 6 da etapa final, segue 1 pro Corinthians, 0 pro Guarani, Edu Pinheiro. Para encerrado, São Bernardo 2, Ituano 0, público 678, segundo tempo Limeira, Inter 1, Portuguesa também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você ligado, para você conectado com o Timaço de Carlos Batista, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas ruas e avenidas de Campinas e por toda a região, pelos 4 cantos do país, pelos 4 cantos do planeta. Futebol da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Camacho de primeira para Reinaldo na canhota, pé direito, cruzou a meia altura, é Derek, chegou, Cássio para fazer a defesa por muito pouco. Derek consegue o desvio que seria fatal, letal e faria com que o Guarani empatasse o jogo, Vladimir. É aquela bola marota, né? Se resvala apenas no Derek, já mata o Cássio. Se esticou o atacante do Bugre, mas o goleiro do Corinthians ficou com ela. Hugo faz o lançamento para Yuri Alberto, chega Léo Santos no primeiro lance, vai lá e completa para recuperar a posse de bola. Deixou curtinho para Camacho para o Anderson para João Vitor, botou na frente, livrou do marcador, tentou nova finta e acabou perdendo. Chega bem Ranieri para fazer o corte, deixou para Romero para Mike, recupera, aliás, Maicon para Hugo, trabalha curtinho para Ranieri, que recua na quarta zaga para Caetano. Tigrão e o comecinho no segundo tempo. Guarani parece estar bem no jogo, hein, Taiga? Muito bem no jogo e, claro, o Corinthians puxa um pouquinho para trás, atrai, vai tentar jogar no contra-ataque, mas o Guarani já poderia ter empatado por 2 oportunidades. Voltou muito bem para o segundo tempo a equipe campineira. Aqui vem o Corinthians por campo de ataque. Falta para cima do Ranieri. Cometida pelo Camacho na meia direita. A falta está marcada a favor do Timão, Vladimir. É o Camacho, que jogou no Corinthians muito tempo também, né? Inclusive foi campeão com a camisa do Corinthians. Cometeu a falta, derrubando ali o Ranieri. Tem a cobrança de falta o Timão. Tem falta o Corinthians do Timão para fazer a cobrança com 8 minutos da etapa final. Para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes no FM Faz, estendido 85.7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fique ligado, já dentro do apito final, no comando de Edu Pinheiro. Assim que a bola parar de rolar, vai rolar a promoção que você vai concorrer a uma camisa oficial do Guarani. A camisa, para quem está no YouTube, já tem a imagem da camisa, a nova camisa do Guarani, que faz uma alusão, uma homenagem ao título de 1978. A camisa ficou realmente bonita demais. Camisa que foi lançada esta semana, né? Um evento de lançamento que ocorreu em Campinas na sexta-feira. Faz, portanto, alusão ao título de 78. A camisa que está sendo utilizada hoje será utilizada em toda a temporada de 2024. Falta perigosa para o Corinthians bater. Rojas e Fagner. A falta está autorizada. Vem para a cobrança o time do Corinthians. Fagner saiu da bola, deixou para Rojas. Pé canhoto, bateu para o Gomes. Palma, Douglas Borges. No centro do gol, ele tirou, a bola voltou. Ranieri tentou, Camacho não tira. Félix Torres escorregou. Tem mais Corinthians. Caetano com a sobra para Romero na canhota. Levantou para a boca do gol. Douglas Borges. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa, Vlad. Primeiro na cobrança de falta, espalmou. Depois no cruzamento, a defesa tranquila do goleiro do Bugre. Vem pro ataque o time do Guarani, bola enfiada para Derek, marcação dupla. Ele botou na frente, linha lateral da grande área, invadiu, cruzou para a boca do gol. Tira de qualquer maneira a saca do Timão. Chega na cobertura, Caetano dá um bico na bola, manda pela linha de fundo, escanteio pro Guarani bater, Vlad. Tentou responder à altura o Guarani, né? Mais uma jogada feita pelo Derek, cruzamento pro meio da área. O Caetano chegou na cobertura, mandando a bola pela linha de fundo. Ele anda dizendo nos corredores da emissora do complexo aí que o nível de exigência nesse ano de 2024 aumentou. Daqui a pouquinho eu vou querer saber dele. E muito. Se de fato tivemos alguma defesa relevante no jogo até aqui.
Escanteio pro Guarani bater, capricha, Bugrão. A coletividade bugrina acredita no seu pé direito. O Diogo Matheus que vem pra cobrança do escanteio. O empurra daqui, o empurra dali dentro da grande área. O árbitro autoriza a cobrança. Partiu o Diogo Matheus, levantou pra boca do gol. Desvio no travessão. A bola explode no travessão e não entra. Rebote pro Guarani, boa bola metida. Léo Santos na ponta pra Reinaldo. Reinaldo levantou pra Matheus Bueno de primeira no canto. Passa a esquerda e vai embora. Pela linha de fundo, por muito pouco, o Guarani não empata, Vladimir. Tá amadurecendo aí. O Matheus Bueno foi quem tocou de cabeça. Cruzamento do Diogo Matheus no primeiro pau. Matheus Bueno cabeceou, a bola explodiu no travessão. Depois da sequência no cruzamento, o corte foi feito. 2 chances, novamente teve o Guarani. Kleger Zorzinha, o nosso especialista, olhar técnico da Bandeirantes, ele esteve lá dentro e conhece o riscado. Tivemos alguma defesa relevante no jogo, Kleger? Não, até o momento não. Inclusive essa da falta aí que o Douglas Borges espalmou, isso é bola para segurar, pô. A bola tá no meio do gol. Deu um soco na bola. Com tranquilidade, passa segurança ao torcedor, até mesmo pro time, tem que segurar. Fazer a defesa segura. Agora, o Guarani precisa se aproveitar, precisa fazer o gol rapidamente. Tá melhor no jogo, né? Os 2 zagueiros do Corinthians estão com dificuldade. O Derek tá muito bem, só que precisa ter um pouquinho mais de calma para botar a bola na rede, né? Foram algumas oportunidades que o Guarani desperdiçou e aí não pode vacilar. Tô falando isso desde o primeiro tempo. Não dá para vacilar. Apareceu a oportunidade, bota na rede. Porque daqui a pouco o Corinthians dá uma estocada lá, faz o gol, aí acabou. 2-0, fica difícil. Então o Guarani precisa aproveitar o bom momento. Ter um pouco mais de tranquilidade para fazer o gol. Vamos chegar a 12 minutos da etapa final, placar de 1-0 para o Corinthians. Dirige o seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Comece o ano de carrão novo. Tem Polo Highline, Tigros e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br, saiba mais. Olha o Corinthians chegando. E Yuri Alberto vai marcar, entrou, tocou para fora! Bate cruzado e perde uma grande oportunidade para ampliar o placar, mas não valeria o gol, Vlad. É ele, o Yuri Alberto estava impedido, né? Ele quem apareceu ali para a jogada, até conseguiu a finalização, mandou a bola para fora, o impedimento foi marcado. Você falou do Vinícius Furlan no primeiro tempo, né, Boris? Que ele é o secretário de esportes de Santa Bárbara do Oeste. Houve uma pesquisa, eu fiquei sabendo, o Vinícius Furlan é o 2º melhor secretário de esportes de toda a região metropolitana. Qual é o primeiro? Eu não vou falar porque senão vão falar que é corporativismo, né? Mas é aqui da nossa região e é da nossa equipe, inclusive. Ah, agora ele sorriu. Que moral, hein? Que moral. Eu quero dizer o seguinte, que eu concordo 100%. É uma pesquisa 100% fundamentada. Instituto Data Vlad foi quem fez a pesquisa, viu, meu caro Kleger? Parabéns. Mas tá tudo certo. Obrigado, Vladimir. Aqui o Diogo Matheus tentou trabalhar a bola, chegou atropelando o Romero, a bola saiu, o outro está apontando o lateral para o time do Guarani bater. Olha, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Deixe o seu like na transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Tá vacilando, hein? Se inscreve lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Bola enfiada no comando para Yuri Alberto. Chegou Léo Santos, dividiu e leva melhor o zagueiro bugrino. Limpo na bola, sai jogando curtinho para Camacho. Camacho recolhe, domina na intermediária, câmbio ofensivo, esticou na ponta para Mike, Mike de cabeça para Reinaldo, opa, chegou atropelando, atrasado na verdade, jogador do Corinthians, cometeu a falta para cima do Mike. Agora, se fosse ao contrário, ele daria o cartão. Não deu, né, Vlad? Não deu, apenas chama a atenção ali do Matheus Araújo, ele quem cometeu a falta para cima do Mike. O árbitro esperou um pouquinho, ver se a vantagem iria acontecer, não aconteceu, por isso é falta marcada para o Guarani cobrar. Falta para o Guarani bater, mais uma falta para o time do Guarani em busca do gol de empate na Neoquímica Arena. Se apresenta para fazer a cobrança da falta exatamente o Mike, camisa meia dúzia, tem a 6 estampada na camisa. Na área Léo Santos, Ryan, além do Derek. Tem 10 gols com a camisa do Guarani. Ele busca o primeiro nesta temporada. Cássio preocupado, já levou a bola no travessão agora há pouco. Tem falta o Guarani para bater. Quase 15 minutos da etapa final. Vem para a cobrança o Mike. Autorizada a cobrança. Levantou na primeira trave. Yuri Alberto tira. Rebote sobra na meia direita para Diogo Matheus. Levantou a cabeça, calculou, executou. Tira Caetano de cabeça.
Yuri Alberto tentou deixar a bola passar para picar na frente, não deu, a bola saiu. Mais um lateral na junção da risca no meio campo com a risca lateral para o Guarani bater. Diogo Matheus cobrou para Camacho. Camacho tem qualidade na saída de bola, já o Guarani mexe pela primeira vez. Tá pressionado ali o zagueiro Bugrino, chegou o Ranielli cometendo a falta. Tem falta na risca no meio campo, o Guarani para bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Aroma das Ervas tem tempero preferido do Tigrão, que é o chimichurri. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Chimichurri. Chegamos a 15 minutos da etapa final. Domina Mike para o time do Guarani na marginal do campo. Dá um tapa na bola, recuando para o Ryan. A bola passa pelo Léo Santos e chega no Wenderson. O Wenderson recorre, domina, se manda o Diogo Matheus na ponta direita, tendo comando o Reinaldo, se mexe o Derek, todo mundo marcado, Corinthians atrás, arrisca no meio campo, e com isso o time do Guarani roda a bola, ela chega na canhota, novamente por Mike, recolheu, dominou, Matheus Arujo apertou, ele balançou para cima do marcador, sai da ponta, vem para meia, para Matheus Bueno, tentou passe para trás e acabou errando, Mike divide e toca na bola, foi o último a tocar, a bola não chegou a sair, Ryan evita a saída da bola, entrega para Matheus Bueno, cochilou, perdeu a bola, Matias Rojas, um pouco depois, arrisca no meio campo, ele bate, a bola vai embora. Pela linha de fundo, tiro de meta, ele viu Douglas Borges adiantado e arriscou, Vladimir. Tentou fazer o gol que Pelé não fez, né? Mas errou. Guarani muda agora, as alterações acontecendo. Gustavo França está entrando com a 33 no lugar do Enderson. Gustavo França, que é meia, entrando no lugar do Enderson, que é volante. Primeira alteração do Guarani. Outro quem vai entrar é o Gabriel Santos, é atacante. 27, Gabriel Santos, está entrando no lugar do Reinaldo. Então sai Reinaldo, entra o Gabriel Santos com a 27. Sai o Enderson, entra Gustavo França, 33. Vamos lá, Tigrão, comentando as duas primeiras alterações no time do Guarani. E aí, Tiger? É o seguinte, né? O Loser abre o time, né? Ele tira um volante, vem com um meia atacante e tira um atacante que teve lampejos, mas que não luziu assim completamente no jogo, que é o Reinaldo. E vem com o Gabriel Santos, que é um cara de velocidade de beirada. O Gustavo França estava aí já na temporada passada, ora bem, ora mais ou menos. Um jogador que não conseguiu até agora convencer plenamente. Mas taticamente muda o Guarani. Ele vai puxar o Matheus Bueno um pouquinho para trás, vai soltar o França. E ele olha o que ele está fazendo. Gabriel Santos, Gustavo França, Derek e João Vitor, 4 atacantes, e vai ficar com 2 no meio, vai ficar mais vulnerável, vai ficar com menos poder de contenção no meio campo, mas né, nós já temos aí 45, com 15, 60, agora os caras colocam o tempo acumulado, né? 18 minutos do segundo tempo, é a hora do Guarani que está melhor no jogo, o Corinthians diminuiu muito o ritmo, o Corinthians parece também pernas pesadas, parece já querendo administrar uma vantagem que é muito pequena, muito magra, e aí o Guarani está melhor no jogo e vai partir para cima. Vai ficar um pouco mais vulnerável ao contra-ataque do Corinthians? Vai. Mas a tendência é que o Guarani empate o jogo. Vem bola o time do Guarani, lançado o Derek, linha lateral da grande área, setor canhoto, marcado pelo Caetano. Ele empurra na ponta, recolheu, dominou, Gabriel Santos, primeira participação dele, tentou levar para o fundo, tem o Gustavo França pedindo. Gabriel, pé direito, levantou, a bola passa por toda a extensão da área. Tentou ainda o João Vitor, não alcança, a bola sai em lateral para o Corinthians bater. E aí, Gleger, estas primeiras alterações do Guarani? Eu acho que tem que ir para cima mesmo, né? Apesar de que o Enderson, ele estava jogando um pouco mais à frente ali, né? Sempre encostando um pouco mais, e o Bueno ao lado do Camacho fazendo a recomposição. Ele vai fazer o mesmo esquema que ele fazia o ano passado, né? Só que ele jogava com o Bruninho ali à frente, com o Bueno e Barbosa. Não sei se você se lembra. Exatamente Sim. A mesma coisa, né? E tenta colocar um pouco mais aí, com o menino que entrou aí, o Gabriel, né? Um pouco mais de velocidade, tentar dar uma oxigenada. O Reinaldo, no segundo tempo, caiu um pouco de rendimento. Eu acho que tá certo. Tem que mudar para tentar pelo menos empatar o jogo. O Guarani continua melhor no jogo, com peças novas, com um esquema um pouco mais ofensivo, para tentar botar pressão no Corinthians. Para mim, acertou, Humberto. Futebol da Rádio Bandeirantes para Nova Light. Viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança na meia direita.
O Romero tá reclamando com todo mundo e por isso recebe cartão, Vlad. Reclamou de uma falta do Diogo Matheus na origem ali da jogada, né? O árbitro não deu e cartão amarelo, portanto, pro Romero, camisa 11 do Corinthians. Tem falta pra bater o time do Guarani na bola parada, o Bugrão busca o gol de empate, Derek na área, Léo Santos na área, Rayan na área, Gabriel Santos que acabou de entrar, fazendo a sua estreia com a camisa bugrina também lá dentro. Tem falta pra bater o Mano Menezes, pra variar, tá reclamando da arbitragem. Tem falta na meia direita, o Guarani pra bater, à direita do seu rádio, se estivéssemos no brinco, seria o gol do placar eletrônico. Vem pra cobrança o Mike, atravessa todo o campo, sai lá da canhota, vem aqui na direita, apenas Rojas na barreira. É falta perigosa pro Guarani bater aos 20 minutos da etapa final. Fica preocupado o torcedor do Corinthians, a fiel torcida. Fica animada a galera bugrina. Sente que o momento é esse para empatar o jogo, então capricha aqui da Mike. Mike preparado, respira fundo, vem pra cobrança do escanteio. O Bugrão tem a oportunidade na bola parada. Vem pra cobrança da falta, falta perigosa. Autorizada a cobrança. O Mike levantou pra boca do gol, tira lá dentro o Félix Torres. Completa Rojas, tirou o Paraguai, a sobra da bola pro Diogo Matheus, só tem ele. Tá pressionando e vai recuar com o goleiro Douglas Borges. O Maicon não desiste, pra cima do Douglas Borges. Goleirão recorre, domina com o pé direito, já devolve pro campo ofensivo. Matias Rojas comete a falta. Acabou segurando o Léo Santos, que ficou bravo com o paraguaio. Meteu um portunhol ali, o Hugo também estava na disputa. O Hugo retrucou, Vladimir. E o árbitro tem que tomar ações mais enérgicas, né? O pessoal tá ficando nervoso de ambos os lados. É falta pro Guarani cobrar. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Vai viajar, faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Diogo Matheus está sentado no gramado ali, colocou a mão na posteira, viu, Vlad? Por isso o departamento médico do Guarani já está em campo, vai prestar o atendimento ali ao Diogo Matheus. O árbitro aproveita a parada para lá dar uma bronca, uma conversinha ao pé do ouvido com o Mano Menezes. O lateral bugrino acabou puxando a ponta do pé para trás, né? Isso normalmente é para tentar minimizar os efeitos da cãibra, né? Nós estamos falando exatamente do Diogo Matheus. Sentou, fez careta, dor à cãibra, negócio horrível, e ele puxou a ponta do pé direito, ele mesmo, ninguém ajudou, para trás. Aí depois o Boris observa, e eu também estou conferindo isso, também coloca a mão no posterior. O que é o posterior? Parte de trás da coxa. Se deu uma fisgada no posterior, olha lá, ele está puxando a ponta do pé ainda, já fora do campo. Se fisgou atrás, não vai poder continuar. Se foi só a cãibra, vai tentar voltar, mas é absolutamente normal e compreensível para um jogo de estreia, um jogo intenso, muita correria, até surpreendente a intensidade e a movimentação das duas equipes, por ser um jogo de abertura de campeonato. E em princípio o Diogo Matheus está de volta, o Guarani está completo na Neoquímica Arena. Chegaram os novos frangos crocantes Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 23, segundo tempo. E no tic-tac do tempo, Anibalo desta emoção, eu confirmo, Paulistão Sicredi, primeira rodada, Neoquímica Arena. 1 pro Corinthians, gol de Romero no primeiro tempo, 0 pro Guarani, Edu. Olha, Limeira, sai o segundo gol da Inter, o Everton Brito, início do segundo tempo, Inter 2, Portuguesa 1, encerrado em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1, o gol de empate do Novo Horizontino foi nos acréscimos, William Farias. Gabriel Santos domina pro Guarani, setor canhoto, curtinho pra Mike, passou por fora o Gabriel, na área tem o Gustavo França, ele recolheu, dominou, devolveu na ponta para Gabriel, Gabriel para, prende, olha, pensa o mistério para o Matheus Bueno, ameaçou bater, colocou na área pro Derek, chega Caetano para cortar, Gabriel Santos fica com a sobra, a linha lateral da grande área, tá marcado pelo Fagner, balançou, girou para lá, para cá, é grandão Gabriel Santos, faz o recuo para Mike, Mike ajeita, domina no corredor para Matheus Bueno, Guarani roda a bola na entrada da grande área, Camacho tentou, bateu no marcador, voltou para Camacho, Camacho para Gabriel, Gabriel puxa pro pé direito, prepara o cruzamento, levantou na segunda
pra trave, Diogo Matheus matou no peito, desequilibrado, não consegue chegar. Entra e corta Hugo pro time do Corinthians. Fez o passe pra Romero na marginal do campo, ele faz o break, parou, prendeu, ele pensou, agora se complicou. Derek apertou, Romero protege, volta pra Hugo. Hugo tem Caetano, deixa pra Caetano. Ameaça o lançamento, agora prefere o passe curto, sai jogando na categoria pra Félix Torres, que ajeita pro time do Corinthians. Sicredi, no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, em te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. No quinto sinal eu confirmo pra você, 19h30 deste domingão. Fala pro time do Corinthians com o Hugo, curtindo a entrada da grande área, acabou caindo o jogador do Corinthians, não houve nada. Chega bem Léo Santos pra recuperar, foi empurrado, o outro também não deu a falta. Fica preso, encurralado pertinho da baliza de escanteio, na sequência a bola saiu lateral pro Corinthians. Se ele não deu a falta, de fato acertou, porque o último a tocar na bola foi o Léo Santos, está apontando o árbitro lateral para o Corinthians bater. Dirige o seu Volks, 0 km dos sonhos em 2024. Tem Polo, Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Autoriza o árbitro a cobrança do lateral pertinho da linha de fundo para o time do Corinthians bater. Vem para a cobrança Hugo. Hugo tem a 46 estampada na camisa, fazendo a sua estreia com a camisa do Corinthians, o novo lateral esquerdo do Timão. Corinthians que ainda não fez nenhuma alteração no jogo. Cobrou curtinho pro Maicon. Maicon devolveu para Hugo, ele sai da ponta, vem pra meia, empurrou pela meia para Ranieri, dominou mal, dominou na canela e tocou mal ainda. Tocou muito mal. Chega primeiro o Diogo Matheus, tá pressionado, a galera avisou que tinha ladrão, ele colocou a bola para fora, agora colocou a mão na coxa e pediu para alterar. Não agora vai dar mais para ele, já comunicou o banco que não vai continuar o Diogo Matheus, daqui a pouco vem mudança no Guarani. Ele tentou continuar, fez um esforço um pouco maior agora, acaba passando a tarja de capitão. E ele colocou a mão na coxa, né? Aí já não é a cãibra, né? Então, alteração no lugar dele, tá entrando o camisa de número 5, que é o Anderson Leite. Anderson Leite 5 entrando no lugar do Diogo Matheus. E também vai entrar aí o Lucas Araújo, também com a 21 daqui a pouco, Lucas Araújo no Guarani. No lugar do camisa 14, Camacho. Então sai Camacho, entra Lucas Araújo e saiu o Diogo Matheus para a entrada do Anderson Leite. Lucas Araújo é remanescente, o Anderson Leite faz também a sua estreia com a camisa do Guarani. Ele atuou pela Chapecoense, estava no CRB, trabalhou com Humberto Louser nestas duas equipes. Ele que é volante, entra portanto. Resta saber quem vai ali para a lateral. Já os comentaristas falam. Domina o Romero, tentou levar para o fundo, prepara o cruzamento. Em princípio é o Anderson Leite que está marcando. Ele trava, a bola bate no Romero, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Gleger, em princípio, é o Anderson Leite mesmo, improvisado na lateral direita no lugar do Diogo Matheus. Exatamente. A imagem já mostra aí, ele tá por ali. A dificuldade, você vê como é que é a dificuldade do início de temporada, né? Guarani, o Edu disse isso no início da transmissão, o Guarani não tem nenhum lateral no banco. E aí, o desgaste, né? A gente sabe que a perna pesada, né? A carga que foi dada na pré-temporada é absolutamente normal. Tomara que o Diogo Matheus não tenha tido nenhuma lesão, que seja mais o cansaço, a cãibra, como disse o Tigrão, né? Porque realmente é complicado. Você percebe que a intensidade do jogo não é só do lado do Guarani, não. Do lado do Corinthians também, já baixou muito, justamente deve-se muito a isso, né? A esse primeiro jogo da temporada. 27h40, segundo tempo, na Neoquímica Arena, segue 1 pro Corinthians, gol do Romero, 0 pro Guarani. Vem bola pro campo de ataque, Bugrão, já teve grandes oportunidades no decorrer do jogo, inclusive uma bola no travessão no segundo tempo, no desvio do Matheus Bueno. Vem bola o Bugre, Gabriel Santos pelo setor canhoto, para Derek no pivô, acaba recuando para Mike. Mike ajeita, domina no segundo terço do campo, tudo atrás do time do Corinthians, com exceção do Yuri Alberto. Povoando o campo defensivo do Corinthians, o Guarani. Recebe, domina Gabriel Santos, dá uma bola para Mike. Mike parou, prendeu, ele pensou, bola rasteirinha, chega no meio campo em Léo Santos. Léo Santos para Anderson Leite. Ele ajeita, domina, tem campo para caminhar, para progredir. Empurra pela meia, deixou curtinho para Lucas Araújo. Empurra na ponta agora para João Vitor. João Vitor tem a posse de bola dominada. Esticou no comando, Gustavo França não domina. Chega Caetano para fazer o corte de qualquer maneira. Levanta a bola para o campo de ataque. Rayan tentou tirar, não deu. 2 zagueiros bugrinos contra o Yuri Alberto. Chega primeiro o Léo Santos. Yuri Alberto reclamando do quê? Do que ele estaria reclamando? Tá totalmente de nada. Dores, né, na verdade, no braço. Caiu de mau jeito ali. Só isso também. Segue o jogo. Fala aí, Tigrão, e estas duas alterações? Bom, não tá todo mundo à disposição ainda, né? Então, veja,
Ele tem que botar um volante na lateral direita e ele vem com o Lucas Araújo para tentar dar um pouco mais de força na chegada do meio-campo, que o Camacho, que é um segundo volante barra meia, já tinha arriado fisicamente. E eu tô preocupadíssimo com o Yuri Alberto. Ele tomou um pisão na mão. Não, achei que podia ser uma fratura no punho ali, mas não é não. Ele estava reclamando de que tomou um pisão, mas foi algo acidental. Acidental, disputando o lance, o jogador do Guarani caindo, acabou pisando na mão direita dele. Não é nada referente a uma fratura óssea, nada disso. Então, o que com a sua carência de um jogador de criação no meio-campo, o que fez o Louser? Ele vem com o Lucas Araújo, em tese, para dar uma oxigenada no meio-campo, né? Até porque ele já tinha tirado o Henderson e veio com o Gustavo França, que está caído aqui pelo lado direito e não entrou bem no jogo, pelo menos até agora não disse a que veio. E aí o Guarani fica com 2 no meio, o Matheus Bueno e o Lucas Araújo, e solta esse menino que entrou bem aí pelo lado esquerdo, ele é destro, o Gabriel Santos. Está ventando, está balançando legal por lá, tá fazendo fumaça, só que alguém tem que jogar com ele. Como ele está do lado esquerdo, quem é que tem que chegar com ele? O Mike. E o Mike, clarissimamente mal condicionado por ser início de temporada, não está passando do meio campo. Então o Gabriel Santos, ele recebe a bola e sempre tem 2, um nele e um na cobertura. Tem que ter alguém para ele tocar e receber na frente na jogada de 1-2. E não está acontecendo isso. Observe, agora o Mike vai, né? Então, o Guarani precisa povoar mais aquele lado esquerdo ali, porque o Fagner é um jogador veteraníssimo e por ali pode ser o mapa da mina. Guarani vem pro ataque, Matheus Bueno acabou recuando, vem o chute de fora da área, escanteio, hein? O Caetano tentou desviar a bola, furou, mas a bola desviou no zagueiro, escanteio pro Guarani, o Corinthians mexeu. 2 mudanças no Corinthians, saiu Matias Rojas, entrou Fausto Vera, 5 Fausto Vera no lugar do Rojas e saiu o Yuri Alberto para a entrada do Wesley, 36. 31 minutos, segundo tempo, o Guarani tem escanteio para bater, Guarani em busca do gol de empate, bora, Bogrão, vem para a cobrança do escanteio pelo setor direito, na área mais uma vez os zagueiros além do Derek, tá por ali também o Gabriel Santos, tem escanteio para bater, vem cobrança, Gustavo França levantou para a boca do gol, tentou de cabeça o Rayan, ele desviou, Léo Santos também estava por ali, acho que até que um atrapalhou o outro, e a bola acabou se perdendo pela linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians bater. O Guarani que se cuide agora, porque é o seguinte, é natural, né, depois dos 30, já 31, 32 agora, o segundo tempo, que o Corinthians, que já estava jogando com as linhas baixas, baixe mais ainda e vai trazer o Guarani para cima. Só que o Guarani tem que aumentar a intensidade. Estava muito bem no jogo, agora está aceitando naturalmente o posicionamento defensivo do Corinthians. Só que o Yuri Alberto, que era o cara do contra-ataque, era o cara para puxar em velocidade, cansou. E aí vem o Wesley, que é esse garoto da base que é muito veloz e muito bom jogador. Esse vai ser o cara da velocidade. Esse é o cara que não pode ter liberdade, tem que ter alguém sempre com ele, porque se o Guarani deixar o Wesley de mano com essa zaga lenta, ele vai levar vantagem. Zaga lenta, né? Especialmente o Rayan, jogador com muita dificuldade. O Léo Santos também não tem muita velocidade. Então qual que é a estratégia do Mano agora? Tentar matar o jogo no contra-ataque em cima exatamente do Wesley. E tem que estar atento a isso o Humberto Louser, porque é muito claro que o Corinthians vai puxar e vai tentar matar o jogo numa bola isolada aí. Vem de novo o time do Guarani com o Mike, tentou na entrada da grande área, rebate, defesa, sobra, fica para Lucas Araújo. Acabou fazendo o passe atrás para Matheus Bueno, de novo para o Lucas Araújo. Recolhe, domina, coloca no terreno, de novo todo no campo ofensivo, o time do Guarani, buscando, batalhando o gol de empate. Lucas Araújo curtiu para Matheus Bueno, fez o passe entre as linhas, na tabela, voltou para Matheus Bueno, para Gustavo França, aí empurrou na ponta para Mike, Mike levantou para a boca do gol, Hugo na segunda trave, tira, rebote para Anderson Leite, de cabeça, a bola não chega no Gabriel, tirou de novo Hugo, a briga pelo rebote, o Rayan
linha, escora de cabeça, devolve a bola no campo ofensivo. Gustavo França tentou o domínio, já escapou da bola, o domínio da bola. Maicon chega para fazer o corte, recupera para Wesley, sai jogando curtinho. E a gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. É o camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Deixe o seu like na transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desce o time do Corinthians pelo setor canhoto. Na marginal do campo, domina o garoto Wesley. Sai da ponta, vem para o meio. Só tem o Romero lá dentro. Ele tentou a finta, acaba sendo desarmado. Chega bem Gabriel Santos. Recupera, tenta armar o contra-ataque. Para Derek, de letra para Gabriel. Chega rasgando o Caetano. Wagner com a sobra, recupera o goleiro Cássio. Estão apertando nele lá, Gustavo. Cássio domina, o João Vitor pressiona o Cássio. Cássio todo torto, tira mal. Gabriel Santos recupera para Derek, em posição legal. Setor direito, vem embora o time do Guarani. Encara a marcação, puxou para canhota, bateu cruzado para fora. Encara a marcação, Derek, solta a bomba, um chute cruzado e a bola passa perigosamente e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. O time do Corinthians parou pedindo impedimento que não havia, né? O Derek recebeu, trouxe pra dentro e bateu forte, cruzado. Buscando o ângulo do Cássio, a bola foi pra fora. Assustou o Guarani nessa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 35 minutos, segundo tempo. Neoquímica Arena, primeira rodada do Paulistão. Sicredi, o placar Bandeirantes registra. Guarani 0, Corinthians 1. Edu. Continua Limeira, segundo tempo, Inter 2, Portuguesa 1. E atenção, amanhã Rogério Assis narra aqui Copinha São Paulo. É semifinal, 21h30 na Neoquímica Arena. Corinthians e Novo Horizontino, mais cedo, 19h30 em Barueri. Flamengo e Cruzeiro foi o que sobrou da Copa São Paulo. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Com Timaço de Carlos Batista, mais uma vez agradecendo a sua participação conosco no Dial FM 85.7, faixa estendida, e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E já, assim que a bola parar de rolar, vem aí ele comandando o apito final. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, domingão, tem Edu Pinheiro, apito final aqui na Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, você encontra no Ica Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras, os padrões do esporte, pronto para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, vai viajar, faça revisão preventiva. Germânica, sonhos que te movem, acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi, Aroma das Ervas, especialize em temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. E atenção, vai rolar dentro do apito final a promoção da camisa oficial do Guarani. Fique ligado, você vai concorrer a uma camisa oficial do Mugrão, além de um rádio FM portátil já com a faixa estendida. Já dentro do apito final. Aqui tem a posse de bola Mike para o time do Guarani, tá pressionado, marcado pelo Fagner. Detalhe. Foi falta, né? Ele não deu porque não quis. Não deu a falta do Fagner, acabou saindo o Mike com a bola. É lateral para o time do Corinthians bater. Se tem detalhe, ele vai pro ar. Fala, Tigrão. Não, é que o Gabriel Santos, quando entrou no Guarani, ele estava jogando do lado esquerdo e estava bem. Aí houve uma inversão, né? O Loser tinha trazido o João Vitor para a direita e metido o Gabriel Santos olha na o Guarani esquerda. chegando, segura Tigrão, domina o Derek, passado das largas, escapou, limpou, fintou, meteu pra Gabriel, ajeitou a entrada na grande área, foi desarmado, na sequência tira de qualquer maneira Ranieri. A bola volta no meio campo pro time do Guarani, Matheus Bueno é quem domina, recolheu, dominou, cercado, marcado pelo Matheus Araújo, briga pelo espaço, leva melhor, abre da ponta pra Mike livre, leve e solto, ameaça cruzar e cruza, levantou pra boca do gol, subiu, deu uma testada na bola o Caetano, a sobra fica pro time do Corinthians, Fausto Vera, domina mal, recupera João Vitor, colocou, passa por sobre o gol de Cássio e vai embora. Pela linha de fundo, o Guarani de novo arrisca, finaliza, mas a bola sobe, assustando o gigante Cássio Vladimir. Um presentaço do Fausto Vera, perdeu a bola ali na frente do João Victor, arrombou e bateu forte, mas por cima assustou o Cássio, mas foi pela linha de fundo, tiro de meta. Diria eu a você, Tigrão, complete. Então, o Gabriel Santos tinha entrado do lado esquerdo, o João Vitor veio para a direita. Agora ele retornou, João Vitor, à esquerda,
e o Gabriel Santos está na direita. É uma tentativa aí de tentar confundir a marcação do Corinthians. É um momento bom, muito bom do Guarani no jogo. Me parece, inclusive, um pouco mais inteiro fisicamente. O Corinthians não quer mais nada com o jogo. Nós temos já aí 39 do segundo tempo. Claro que é a hora da definição, mas eu já disse isso 2 vezes, hein? A tendência, olha o que eu vou dizer de novo. Edu Pinheiro, separa aí a fala. A tendência é que o Guarani empate o jogo. Aqui Cássio levanta a bola para o campo de ataque, rebate a zaga bugrina, chegou de um estourão na bola, um bicão na bola, o zagueiro do Corinthians, a bola saiu. Lateral aqui no campo defensivo para o Guarani bater. Mosquito. 19:45, quinto sinal apontou para você. O que tem Mosquito? Tá no estúdio? Não, Mosquito entrou. Gustavo Silva, o Mosquito entrou no Corinthians, saiu Romero. Sai Romero, entra Gustavo Silva, 19 no Corinthians. E entramos na reta final do jogo, tá 1-0 para o time do Corinthians, vem para o Bugrão por campo de ataque, domina Lucas Araújo pela direita para Anderson Leite, para Gabriel de primeira para Gustavo França, também de primeira para Lucas Araújo, mata o peito, coloca no terreno, olha para a área, tentou o cruzamento, rebate a zaga, tira de qualquer maneira Caetano, Anderson Leite domina mal, Maicon chega rasgando, a bola não chega a sair, saiu sim. Lateral para o time do Guarani bater, Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade máxima no sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Vem pra cima o Bugrão, Gustavo França tendo no comando, a bola bateu, voltou pra ele, foi precipitado, tentou bater pro gol, carimba a defesa, insiste no lance, João Vitor briga, chega primeiro Fausto Vera para fazer o corte, empurra para Gustavo Silva, o Mosquito, tem campo, vem para o programa de ataque, carrega a bola, vem trazendo o timão pro programa de ataque, espera a chegada dos companheiros, tem pouca gente lá na frente, por isso ele faz o break, solta o jogo curtinho pro argentino Fausto Vera, para Ranieri para Fausto Vera, os dois volantes trabalham a bola no meio campo, de novo Fausto Vera fazendo o passe para Félix Torres, hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 41 segundo tempo, 1-0 para o Corinthians, que fica com a bola nesse momento. Ranieri para Matheus Araújo, domina pela meia direita, se apresenta para o jogo Fausto Vera, faz a inversão na ponta para Gustavo Mosquito, dominou o bico da grande área, faz a marcação, Anderson Leite, levou para o fundo, bateu cruzado para a boca do gol, chega por baixo o Léo Santos para cortar, mete a bola pela linha de fundo, ganha escanteio, timão Vladimir. Jogada sempre perigosa do Mosquito, vai à linha de fundo, faz o cruzamento, o corte agora foi feito pelo Léo Santos, linha de fundo, escanteio Corinthians. Rocha Autopeças, vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Escanteio para o Corinthians bater, vem para a cobrança Maicon, pelo setor canhoto, vai levantar para a boca do gol, tá por ali o Douglas Borges orientando a sua defesa, o Félix Torres está na área também o zagueirão Caetano. Escanteio para bater por time do Corinthians, Maicon, vem para a cobrança do escanteio para o timão pelo setor esquerdo, 4 agora sim autoriza, depois de dar uma bronca em todo mundo, vem levantamento para a boca do gol, sozinho, entrou para afastar Rayan, a sobra da bola fica para Wagner curtinho aqui na ponta para o Hugo recolhe, domina, Derek apertou, ele faz o passe, recomeçando no campo defensivo com o Caetano, que chama o goleiro Cássio, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 segundo tempo. É a primeira rodada do Paulistão Sicredi em Itaquera, 1 pro Corinthians, 0 pro Guarani, Edu Pinheiro. É o seguinte, em Novo Horizonte foi 1-1 Novo Horizontino e Palmeiras, acabou também lá em São Bernardo 2, Ituano 0, segundo tempo, Limeira, finalzinho, Inter 2, Portuguesa 1. Rádio Bandeirantes. Aqui vem Guarani pro grande ataque, Gustavo França tentou enfiar no cômodo, tira a defesa, voltou para Gabriel Santos, entrada na grande área, tentou a finta, acabou escorregando e perdeu a bola. Maicon recupera por time do Corinthians, deixa o curtinho pro Matheus Araújo, devolve para Maicon na marginal do campo, Maicon pela meia para Fausto Vera, domina, carrega a bola passada das largas, vem trazendo o timão pro campo de ataque, abriu Gustavo Silva na ponta, Wesley é quem recebe, dominou pelo setor canhoto, olha pra área, levantou na entrada da grande área de primeira, furou Fausto Vera. Ô Fausto Vera, bate nele, bola! O Fausto Vera, argentino, muchacho, hermano, é lamentável, 10 letrinhas pra você, conta comigo, lamentável! E o presidente do Corinthians propôs uma troca pro Flamengo. Ei, chega aí, te manda o Fausto Vera, você me manda o Gabigol. Só Fausto isso? Fausto Vera não joga absolutamente nada, bro. Faz tempo que tá aí, mas faz tempo. Mas uma piada de salão.
Guarani mexeu, a última do Bugrão, Vladimir. Bruno Mendes entrou com a camisa 9 no lugar do João Victor. Saiu João Victor, entrou Bruno Mendes com a 9. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro a poder contar com o gerente que só tem uma meta de ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Maicon na canhota, calculou, executou para a boca do gol. Acabou escorregando o zagueiro, mesmo assim tirou a sobra da bola para Gabriel Santos. Ele bate cruzado, passou pelo Bruno Mendes, sobrou na área para Derek, girou, bateu para fora! Passa à direita e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. A bola ficou ali viva dentro da área, ninguém colocou o pé nela para chutar, até que o Derek finalizou. Limpou bem, bateu forte, mas a bola foi por cima. Anote aí, Boles, um público pagante de 42.357. 42.357. O público total, 42.608 e uma renda de 2.551.343. E eu vou procurar aqui, de acordo com o SofaScore, que é um aplicativo que traz estatísticas no decorrer do jogo em relação às finalizações. Ó, aquilo que eu imaginava realmente de fato ocorre no jogo. 13 finalizações do Guarani contra 10 do Corinthians. 13 contra 10. No gol, apenas uma do Guarani, 3 do Corinthians, inclusive o gol, né? Mas em número de finalizações foram 13 contra 10 do time do Corinthians. O Cássio, um goleiro histórico do Corinthians, campeão do mundo, Libertadores, tarará, tarará. Mas jogando com o pé, aquele fundamento básico, sair jogando curtinho, ele é um dos piores goleiros do mundo nesse fundamento. Mas ele é desastrado com os pés. Vem Guarani para ataque, cruzamento por baixo do Mike, rasga, tira de qualquer maneira, Hugo coloca a bola para fora. Dirige seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, Tigros e vários outros modelos com condições imperdíveis da Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Já registrou o tempo acrescido, Vlad? Mais 5, né? 50 termina o jogo. Muito obrigado. Bola para Mike. Ajeita, domina. Mais 5 minutos. Tem um apito final no comando do Edu Pinheiro. Aqui o Gustavo França caiu, não houve nada. Félix Torres dá o bote, sai jogando com o Fausto Vera. Curtindo a ponta para Wesley. Wesley dominou, tentou a finta, a bola bateu, rebateu e sai o lateral para o Corinthians bater. 46, vamos a 50 na Neoquímica Arena. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Guarani que volta a campo na próxima quarta-feira no Brinco. Alô, alô, galera bugrina. É hora do torcedor bugrino marcar presença, incentivar o Guarani. É um campeonato difícil de tiro curto, são apenas 12 rodadas. Guarani São Bernardo, 9h30 da noite no Brincão de Ouro da Princesa. São Bernardo que hoje venceu. Primeira rodada bateu o Ituano por 2-0. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Anderson Leite toca mal na bola aqui na ponta direita. Bola recuperada pelo time do Corinthians com Hugo. Hugo levanta o barragão de ataque. Chega, Léo Santos desvia e a bola sai. Lateral para o time do Corinthians bater. Aqui pela esquerda no campo defensivo. Teremos mais uma alteração no jogo, Vladimir. O Iago está entrando no Corinthians com a 49. Sai Matheus Araújo. 49, Iago no lugar do Matheus Araújo. Esse Iago é da base, é isso? Garoto da base, né? Mais um que está tendo chance aí com o técnico Mano Menezes. Tanto é que a Calouro está com o cabelo raspado. E com isso está saindo mais um garoto da base, mais um do terrão. Antigamente, né? Hoje não tem mais terrão, mas carinhosamente os jogadores da base do Corinthians que sobem para o time profissional são chamados desta forma. Está entrando, portanto, Iago no time do Corinthians. De olho no lance, a partida fica completa com projetores da Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. E é claro que amanhã, dentro da programação esportiva da Rádio Bandeirantes, os comentaristas vão repercutir muito sobre esta primeira rodada do Campeonato Paulista, com o desempenho dos times de Campinas. Ontem, a Ponte Preta empatou por 1-1 diante do Mirassol. E o Guarani na sua estreia fora de casa. Jogo difícil contra um postulante ao título, maior campeão estadual. O Corinthians, com 30 títulos, vai em busca do 31º. Está perdendo pelo placar de 1-0, mas
tem pouco tempo para respirar. Afinal de contas, quarta-feira já tem jogo, no sábado também. É a sequência de jogos nesse início de temporada. E aqui o Fausto Vera ameaça bater pro gol. Dominou, limpou e escorregou, mesmo assim bate, a bola explode no Gustavo França e sai. Lateral no campo ofensivo é pro time do Corinthians bater. 48-40. Reta final do jogo. O Corinthians nesse momento não quer mais o jogo, não. Quer que o tempo passe rapidamente para garantir a primeira vitória na temporada. Fagner tentou passe errado, interceptação da defesa na sequência. O Félix Torres, atento o zagueirão, começou mal o jogo, mas está atento agora. Chega por baixo fazendo corte, colocando a bola para fora. Lateral que o time do Guarani já bateu. Entramos no minuto final, os últimos segundos de jogo. Guarani em busca do gol de empate. Gabriel Santos lançado para o setor direito, carregou, marcação dupla para cima dele, rodopiou, girou, soltou para Anderson Leite. Ele empurra pela meia para Matheus Bueno. Léo Santos já se manda para o campo ofensivo. Matheus Bueno abriu na ponta para Mike. Mike recolheu o domínio para Gustavo França. Tem que cruzar essa bola para a área. Levantamento para a boca do gol. Félix Torres mergulha para cortar. Rebote fica para o time do Guarani. Ryan olha para a área. Levantou a meia altura. Desvio do Bruno Mendes. Fraquinho. Cássio do centro do gol para fazer a defesa. Vladimir Catarino. Para terminar o jogo, né? O desvio foi fraco. Não tinha ninguém lá para aproveitar. A bola tranquila nas mãos do goleiro Cássio. Tem gol, Edu. Limeira, hein? Empata a Lusa no finalzinho. Eduardo Diniz. Inter 2, Portuguesa também 2. Vai colocar a bola em jogo o goleiro Cássio. Pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque. O Atro vai terminar o jogo e acabou. Apita Thiago Luiz Scarascati, não há tempo para mais nada, termina o jogo na Neoquímica Arena. O Guarani perde na estreia da temporada 2024, lutou, batalhou, teve bola no travessão no segundo tempo, mas não deu para o Bugrão, que vem a próxima partida contra o São Bernardo. Deu Corinthians, gol de Romero no primeiro tempo, um belo gol, um voleio espetacular, 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Fique ligado na programação da Rádio Bandeirantes no FM, também no YouTube. O Edu Pinheiro vem chegando para encerrar a jornada e na sequência ele vai comandar o apito final. Fique ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bandeirantes. Futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Edu Pinheiro.
Público, 42.600, renda 2.551.000, derrota bugrina na estreia, Corinthians 1-0, Romero de voleio a 28 do primeiro tempo, tem promoção, vou falar já já, e adiantando aí, porque depois do comentário do Tigrão e do Gleger, vai estar aí no YouTube o número do WhatsApp, a senha, para você mandar pra gente seu nome e também o número do seu CPF. Gente, tá valendo uma camisa oficial do Guarani, lançada na última sexta-feira, com base no título de 78, e também do radinho em faixa estendida, um rádio, faixa estendida, para você ouvir aí a Bandeirantes. É o seguinte, gol em Limeira, a Lusa vira, cara. A Portuguesa virou nos acréscimos. Inter de Limeira 2, Portuguesa 3. Bom, Catarino, o Guarani teve 6 estreias e a preocupação é do Diogo Matheus, hein? O jogo é na quarta-feira contra o São Bernardo, 20h30, é isso, Catarino? Exato, o próximo jogo do Guarani contra a equipe do São Bernardo na quarta-feira. Claro que vai ter uma melhor análise clínica e exames também com relação ao Diogo Matheus, que saiu sentindo a coxa, né? Claro, é preocupação porque o tempo é muito curto, né, Edu? Na quarta-feira já tem jogo, resta saber quais outros jogadores vão entrar em forma, né, ou vão estar melhor fisicamente para esta partida, para ver se o técnico Humberto Loser muda alguma coisa no time que já busca a reabilitação na próxima quarta-feira. Campeonato tiro curto, não dá tempo pra lamentar não. Agora são 11 partidas que restam pra começar a somar pontos no campeonato, Edu. Tá bom, beleza, Catarina, você volta daqui a pouco no craque do jogo. Olha, é o seguinte, teve estreia da dupla de zaga Rayan e Léo Santos, teve a estreia aí do Camacho volante, teve a estreia do Reinaldo, que é atacante. Depois estrearam o Anderson Leite e também esse menino aí, o Gabriel Santos, tá? Bruno Mendes entrou no finalzinho. Lembrando que não foram relacionados nem o Regis e nem o Chay, tá? O Chay ainda se recupera um pouquinho, o Regis já terminou não bem e começou não bem também. O Vladimir goleiro, o Heitor, o Lima e o Marlon, contratados também, não foram relacionados. Vamos lá, Tigrão, vamos dar uma comentada aqui. Gol do Romero a 28 minutos. O que aconteceu no primeiro tempo? Resumindo aqui, antes do gol, Maicon perdeu o gol feito, incrível pra fora. O Guarani teve chance numa jogada do Reinaldo, que meteu uma caneta, cruzou pro Derek, que chutou pra fora. E o Léo Santos, numa cabeçada, após cobrança lateral, exigiu boa defesa do Cássio. No segundo tempo, só deu bugre. O goleiro Douglas Borges não fez uma defesa. Fez, mas uma que ele isolou numa cobrança de falta, até que o Gleger falou, olha, poderia ter encaixado e só deu Derek. A 1 minuto e 30, Derek de cabeça incrível pra fora, cruzamento do Hugo Matheus. A 6 minutos, se o Derek tivesse tocado, se ele conseguisse tocar na bola, fatalmente faria, mas sobrou aí pros braços do Cássio. A 34, Derek sobra pra ele, não estava impedido. O Cássio saiu mal jogando, aí o Derek limpa, chuta pra fora. A 44, Derek gira e bate pra fora. Antes de tudo isso, a 10 minutos, o Guarani cabeceou no travessão. O Diogo Matheus cobrou escanteio e o Matheus Barbosa pimba no travessão. Corinthians 1, Guarani 0. Queremos ouvir o Tigrão. Olha, o jogo é equilibrado, viu, Edu? 1-0, da mesma maneira que foi 1-0 pro Corinthians, poderíamos ter 1-0 pro Guarani aí, poderíamos ter um empate. Um jogo muito igual, muito parecido. O Guarani começou muito atrás, depois reposicionou, subiu as linhas, equilibrou o jogo, fez um jogo igual com o Corinthians. Até arrematou mais, o Boles puxava agora há pouco essa estatística. O Guarani chutou mais a gol do que o Corinthians. É bem verdade que não acertou no alvo, né? O Cássio trabalhou muito pouco, mas o Guarani encarou de igual para igual. O Guarani encarou a equipe do Corinthians com mais de 40 mil torcedores da Neoquímica Arena, jogando com muita personalidade. Eu gostei do time. É evidente que falhas acontecem dentro do futebol, e se não existissem falhas, os gols não sairiam. Houve uma falha de marcação ali pelo lado esquerdo de defesa do Guarani, houve o cruzamento do Fagner, mas aí muita felicidade, muita qualidade do Romero,
que projetou o corpo, deu um voleio lindo a 28 do primeiro tempo, fez o gol. O Guarani tinha criado 2 grandes oportunidades ainda no primeiro tempo, teve chance também no segundo, teve bola na trave, né, com o Léo Santos, cabeceando uma bola na trave, enfim. A gente percebeu claramente que a parte física atrapalhou muito, que os times acabaram diminuindo a intensidade. Depois de, pelo menos no máximo, 20 minutos do segundo tempo, todo mundo cansado, todo mundo sentindo cãibra, todo mundo com problema. E aí, lógico, é evidente isso, que o time que está ganhando, ele puxa, ele recua, ele compacta as suas linhas e tenta sair no contra-ataque. Mas nem isso o Corinthians conseguiu. Ele não saiu no contra-ataque, ele não teve nenhuma jogada aguda de contra-ataque depois da opção do Mano Menezes de garantir o resultado. E o Guarani fustigou, tentou, acabou criando algumas boas situações, acabou deixando muito preocupada a torcida do Corinthians, não conseguiu fazer o gol, perdeu o jogo, perdeu numa falha no momento do gol, mas deixou uma boa impressão. Achei um Guarani organizado, claro que se ressentindo muito da ausência de um meia, de um especialista, né? Jogou com o Enderson, Matheus Bueno e Camacho, 3 volantes. O Camacho era o cara que era para sair mais com a bola, não saiu. Se adiantou um pouquinho o Matheus Bueno, mas não conseguiu se completar no quesito articulação e transição do meio-campo para o ataque. E é evidente que esse aspecto de ficar com a bola, mas tocar muito lateralmente, também acabou atrapalhando um pouco a equipe do Guarani. Por quê? Porque faltou aquele cara que enfia a bola vertical. Faltou aquele cara que faz a bola chegar com qualidade à frente, que vem de trás tabelando, que vem de trás organizando e que vem fazendo a ligação meio-campo-ataque com qualidade. O Guarani não teve isso. Ponto positivo, eu gostei desse Gabriel Santos, que entrou num primeiro momento do lado direito, depois, primeiro do lado esquerdo, e puxando o João Vitor do lado direito. Depois houve novamente a inversão, João Vitor voltou para o lado esquerdo, enquanto que o Gabriel Santos caiu na direita. É um jogador grandão, esguio, que tem ótimo domínio de bola, que joga com a cabeça erguida e que também deixou uma impressão boa aí entre os estreantes da equipe do Guarani. Ao final, dizer que não foi um resultado justo, eu acho que nós não podemos dizer, porque no futebol não tem muito esse negócio de justiça. Justiça no futebol é bola na rede. Volume de jogo, pau a pau. Oportunidades criadas, pau a pau. Posse de bola, muito equilibrada. 2 times, claro, sentindo muito a questão da estreia, da pré-temporada, do longo tempo sem jogar. Mas, jogo absolutamente igual. Só que o Corinthians teve uma finalização de altíssima qualidade num lance de muito grau de dificuldade do Romero no cruzamento do Fagner. Ele pegou o voleio sem deixar a bola cair, fez um dos gols mais bonitos da história da Arena do Corinthians, que foi inaugurada já há 10 anos. E aí não dá para dizer que foi injusto. Ah, mas o Guarani merecia pelo menos uma sorte melhor. Por que é que merecia uma sorte melhor? Só se tivesse metido a bola para dentro, e não colocou. Mas um time aguerrido, um time bem distribuído, um time valente, um time com personalidade e que fez um jogo absolutamente equilibrado com o Corinthians, onde, o que desequilibrou? Um lance individual, cruzamento do Fagner e a jogada, o chute, o remate, a finalização, o acabamento, genial, por parte do Romero, que botou a bola lá no ângulo, não dando nenhuma chance ao Douglas Borges. Por isso, para mim, dentro da normalidade, um resultado até esperado, tivéssemos pelo menos o empate. Se o Guarani tivesse conquistado pelo menos um ponto, talvez fosse a igualdade no marcador, um placar mais próximo de retratar com maior fidelidade aquilo que foi o movimento geral de ações dentro da partida. Mas, volto a dizer, teve a questão exatamente da individualidade, da qualidade de finalização do Romero, que acabou alavancando um lance surpreendente, de muita dificuldade, muito difícil de ser concluído, e que ele pegou na veia, no voleio e fez o gol. E o Guarani não teve isso.
quando teve as oportunidades, várias finalizações, acabou errando o buraco. Mas, dentro de uma estreia, dentro das dificuldades de uma estreia, para mim tudo rigorosamente dentro da normalidade e prevaleceu sim os aspectos campo e torcida, um Corinthians num começo mais forte, o Corinthians num começo pressionando mais, depois o Guarani equilibrando, e aí o ponto de desequilíbrio. Um gol imponderável, difícil de ser feito, um gol imponderável, difícil, um lance muito difícil de ser executado por parte do Romero, que fez a diferença e acabou dando a vitória importante para que o Corinthians largue neste Paulistão de 24 na frente, largue com vitória e largue aí conquistando os primeiros 3 pontos, inclusive sob a nova gestão de um novo presidente, de uma nova administração, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, o Giovanni Augusto marca o gol da vitória da Luz em Limeira aos 49. Inter 2, Portuguesa 3. E é o seguinte, o Água Santa ganhou 1-0 lá em Bragança ontem, Ponte Mirassol foi 1-1, Palmeiras lá em Novo Horizonte 1-1, Novo Horizontino empatou nos acréscimos e agora Guarani 0, Corinthians 1, Guarani 0. Então é o seguinte, o Água Santa é líder com 3, em segundo Palmeiras e Ponte 1 ponto, em quarto Guarani nenhum, e na quarta-feira, 21h30 no Brinco, Guarani São Bernardo, na quinta, um pouco mais cedo na Vila Santos e Ponte. Vamos lá, Zorzinho! Gol do Romero de voleio, 28, primeiro tempo, público 42.600 com 2,5 milhões de renda. Queremos ouvir o Gleger. Foi um golaço, né? E aquilo que eu sempre digo, números não ganha jogo, estatística não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede, ir lá com competência e fazer o gol. Foi o que aconteceu hoje, porque torcedor bugrino não tem que reclamar. O Guarani fez um belo jogo, o Guarani jogou, encarou de igual para igual, gostei do posicionamento, né? E olha, tem um detalhe, hein? Um detalhe importante, tem alguns jogadores ainda que nem estrearam, aliás, nem no banco estavam. Então, dá para deixar aí o torcedor otimista, porque o Guarani encarou de igual para igual, mostrou empenho, mostrou organização em alguns setores. Você vê como é que é aquilo que a gente diz, né? O treinador que tem visão de jogo. O Humberto detectou o problema lá do lado esquerdo, né? Ajustou e voltou bem no segundo tempo. O Guarani voltou ajustadinho lado esquerdo lá, depois ele faz as substituições, que eu também gostei daqueles que entraram, né? Mostrando qualidade. Esse Gabriel é bom jogador, hein? Né? Boa estatura, habilidoso, tem velocidade, gostei muito. Então, assim, tem ainda a crescer, tende a melhorar, e tem um detalhe que é muito importante, Edu, quando você puxa a tabela do Campeonato Paulista, esses jogos contra Corinthians fora de casa nem entram no planejamento de numeração, né, de pontuação, não entra. É um jogo que se você pontuar, ótimo, mas no planejamento eu tenho certeza que não entra. Então, o Guarani jogou de igual para igual, gostei do que vi, gostei da apresentação, gostei do posicionamento, um detalhezinho ou outro, né? Um erro ou outro, até porque estreia, perna pesada, isso é absolutamente normal. Tomara que o Diogo Matheus seja apenas cãibra, cansaço, né? Estresse muscular, que também é normal, porque está iniciando a temporada, a carga foi muito forte, pré-temporada não tem jeito. Perna pesada. Primeiro jogo, eu falei isso durante toda a semana. Normalmente o cara vai pro primeiro jogo dolorido. Isso é fato. Não tenha dúvida. Então, o Guarani respondeu muito bem na parte física. Muito bem. Você vê que o Corinthians, do meio pro final do segundo tempo, já arriou, já baixou a linha, ficou ali segurando, né? Manutenção de resultado. E o Guarani intenso, tentando, chegando, lutando, criando oportunidades. Poderia, sem dúvida nenhuma, ter empatado e até mesmo virado. Se tivesse um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de acerto, de assertividade nas finalizações. Então eu gostei do que vi e acho que o torcedor bugrino tem que ficar entusiasmado com o time, porque ainda tem peças novas que chegaram, que vão reforçar, né? E o Guarani mostrou realmente que está preparado para fazer um bom Campeonato Paulista. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. E o senhor continua detentor do recorde, porque a última vez que o Guarani ganhou em São Paulo do Corinthians foi 2001, foi no Pacaembu. O senhor goleiro do Guarani, senhor Gleger. Foi uma goleada, né? 3-0, um show do Léo. Exatamente, eu me lembro desse jogo. Foi o Léo que sofreu o pênalti.
O Fumagalli cobrou e o Rubinho, o goleiro do Corinthians, se defendeu. Na sequência, o Léo faz 1-0. Primeiro gol do Léo com a camisa do Guarani, revelação do Guarani. Exatamente. Simval faz 2-0, passe do Léo. E o Léo faz o terceiro. Exatamente. E outra, eu marco aqui no papel, senhor Zorzinho, tá aqui a história do jogo, tá no YouTube? Ó. Olha lá. Essa é a história do jogo. O que aconteceu? Que o Edu Dracena e o Glauber estavam suspensos porque eles foram expulsos contra o Flamengo. Exatamente. O Marcelo Souza estava machucado e o Luciano Baiano na lateral direita também. E o senhor desesperado no gol com o Nercinho na lateral direita, Gustavo fazendo a sua estreia. Gustavo. Revelação. E Sangalete. Sangalete. Já rodado. Sangalete. Exatamente. E o senhor gritava pra chuchu, Zorzinho. Fiz umas boas defesas, viu? Fez. Isso. E Luizão tava no Corinthians. Tava no Corinthians. Isso 2001. Como roda, técnico, Vanderlei Luxemburgo. E você vê um detalhezinho importante, Edu, que eu, defendendo o Guarani contra o Corinthians, mas eu já era do Corinthians, porque eu tinha sido vendido de 2000 para 2001. É isso que eu ia perguntar. E aí, o que acontece? Não tinha essa frescura que tem hoje, né? Ah, não, vou emprestar o jogador, mas não pode jogar contra o meu time. Isso aí não existe, não. Naquela época não existia isso, viu, Edu? Não existia. Então, o Gleger, revelação do Guarani, foi pro Corinthians, depois o Corinthians emprestou ao Guarani o Gleger, nesse dia aqui, ele jogou contra o Corinthians. Mas, enfim, o Léo, interessante, hein? Depois desse jogo, o Léo deu uma sumida, é bem verdade. Não conseguiu dar aquela explodida, aí o Guarani emprestou e tal, e o Léo foi para no Paulista de Jundiaí, foi campeão da Copa do Brasil 2005, e no jogo final, jogo de ida em Jundiaí, foi Paulista e Fluminense. O Léo fez um gol, tirou a camisa, foi expulso e tal, jogo final em São Januário, o Léo não jogou. Parabéns ao menino Léo, que tá por Campinas e tal, ele tinha um espaço pra evento, lá no Flamboyant. Menino Léo, que eu encontrei com ele numa padoca, rapaz, na padoca. Menino Léo. Gente, promoção no ar, hein? Isso é sério, importante. Valendo um radinho FM sensacional. Rádio FM com faixa estendida. Faixa estendida. E uma camisa oficial do Guarani, lançada na sexta-feira. Essa camisa aí, 78 do Guarani, que, né, o pessoal jogou hoje, usada hoje, tá bom? Então, você tem que ir no YouTube. No YouTube, lá estou eu, o velho Edu. Abaixo tem o número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, mande a senha, seu nome, CPF, tá bom? E não precisa mandar 2, 3 vezes que eu não aceito. O mesmo CPF não aceita. Tá aí, ó, no YouTube a camisa do Guarani. Nosso Lucas Pessoa colocando a imagem. Muito obrigado ao Gabriel Ribeiro, dando um show na mesa sobre a batuta de Gil Kleber. Então é o seguinte, a promoção é essa e o sorteio é feito pelo site O Sorteador. Não sou eu, não é o Lucas, não é o Batista, nem o Greg, nem Tigrão e nem o Boris. Então é o site que faz o sorteio, O Sorteador, e vamos divulgar no nosso apito final o vencedor, tá bom? Vale a pena, ó. A partir de agora, terminou o jogo, tem promoção no ar aqui na Bandeirantes. Agora 20h17. Na Bandeirantes, o craque do jogo. É o craque do jogo. Grêmio Novo Horizontino 1, Palmeiras 1 também. São Bernardo 2, Ituano 0. Inter de Limeira 2, Portuguesa 3. O Giovanni Augusto marcando a 49, o gol da vitória da Lusa. E na Neoquímica, Corinthians 1, Guarani 0. O gol do Romero a 28 do primeiro tempo, o gol de voleio. O craque da Neoquímica Arena. Ele narrou, deu aquele show. O Manso de Piracicaba começa. Oi, Bolis, o craque. Oi, Edu. Confesso pra você que fiquei na dúvida entre 3 jogadores: Léo Santos, Matheus Bueno e Derek. Mas eu fico com o Léo Santos. Achei que fez uma boa partida o Léo Santos e foi um destaque, apesar da derrota, mas o Guarani, claro, vai ter ajustes no decorrer da temporada e a tendência é de crescimento. Valeu, Edu. Pra mim, Léo Santos. Um grande abraço e até a próxima. Se Deus quiser, parabéns pela grande narrativa, como sempre. O moço Catarino, hein? Vladimir Catarino e o craque. O Edu, meu voto vai para o Derek, né? O Derek foi o jogador que mais deu trabalho aí do Guarani para a defesa corintiana. Teve oportunidades de empatar o jogo até no finalzinho. Então meu voto vai pro Derek como craque do jogo do lado do Guarani, Edu. E para você também, grande abraço, parabéns pelo trabalho, Catarino, e você pode voltar a qualquer momento, edição extraordinária. Gregor Zorzin, a pergunta é o craque. Para mim, Derek, o craque do jogo.
Derek já tem 2 votos contra 1 do Léo Santos. Oi, Tigrão, você decide ou empata ou tem um terceiro personagem? Eu empato. Léo Santos, pra mim, o craque do jogo, jogou por ele e pelo Ryan. Belíssima estreia. Pra mim, Léo Santos, o craque do jogo. Olha, o Léo Santos teve uma cabeçada, primeiro tempo, uma falta lateral naquele lance que nasceu com o Derek. O Derek é o seguinte, é que o VAR também não chamou. O seu Derek encosta o cotovelo, digamos assim, no rosto de um corintiano. Na sequência, ele vai com a bola e ele sofre uma falta. Mas o juiz deu a falta. E aí o Mike cobrou essa falta e o Léo Santos de cabeça, pimba, para boa defesa aí do Cássio. O Cássio tem 695 jogos, tem 36 anos, 12 anos, vai para 13 anos de Corinthians, tá? O Léo Santos, portanto, eleito aí não só por essa cabeçada, mas principalmente no setor aí defensivo. E o Derek foi o que mais finalizou, chance teve, vamos relatar aqui no nosso gabarito do jogo. Então, Derek e Léo Santos são 2 jogadores, o craque do jogo aqui. Corinthians 1, Guarani 0. Volto já. Olha, eu tenho aqui, atenção, hein? A ficha técnica, a defesa do jogo, o gabarito, quem sabe a coletiva do Humberto Loser. Mas se eu fosse você, eu participava da promoção, hein? Vá no YouTube. Lá tem o número do WhatsApp e uma senha. Mande para esse WhatsApp a senha, seu nome, CPF, concorrendo um rádio FM faixa estendida e a camisa oficial do Guarani 2020. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O
Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9 mil. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Opa! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Vamos lá, Corinthians 1, Guarani 0, 1-0 Corinthians, coletiva de Humberto Loser, técnico do Guarani. Os dois, queria que você dissesse o que você pode falar a respeito da situação do meia. Vamos lá, boa noite a todos. Em relação ao Regis, eu confesso a vocês que eu tenho por costume não ficar lendo, nem ouvindo, nem assistindo. Claro que as coisas chegam, até porque tomou uma dimensão gigantesca. Infelizmente, as pessoas colocam algo, noticiam, sem ao menos checar, de fato, a verdade. Acho que o primeiro passo era checar. Vocês sabem da maneira que eu sou transparente, aberto, acessível a todos vocês. E chegou muita coisa para mim, que eu tinha brigado com o Regis, que eu já tinha outra briga com ele, isso, aquilo. Não teve briga nenhuma. Em nenhum momento eu briguei com o Regis. E até mesmo nesse episódio a gente ainda nem se falou. Então o que ocorreu de fato, para que fique bem claro, esclarecemos todos aqui os detalhes, nós estávamos fazendo a nossa pré-temporada, como também foi noticiado. O Regis teve a renovação de contrato feita pelo clube. E nós criamos uma mecânica de variação para potencializar a característica do Regis, entendendo para que ele pudesse evoluir, colocar o melhor dele de futebol, que ele já apresentou em outra oportunidade aqui no Guarani. Nós teríamos que jogar de uma forma. E treinamos isso dessa maneira, até para potencializar essa capacidade dele. Sempre olhamos para o atleta e para o homem Regis. Infelizmente, ocorreu um ato de indisciplina, certo? Num treinamento de organização defensiva, no qual a gente estava trabalhando a linha defensiva mais à frente, que era uma possibilidade da gente jogar aqui, e também para a sequência da competição, em determinados momentos de jogos, ou entrando dessa maneira, ou no decorrer da partida, desde que a partida pedisse essa variação. E fizemos 2 equipes de 8, no qual todas as 2 equipes participariam em tempos iguais. Porém, ele não entrou na primeira, então ali não tinha titular nem reserva. E no segundo trabalho seria um 11 contra 11, ele também não entrou nessa primeira. Assim como todos os colegas dele, que a gente fez todas essas trocas, até porque eu tenho 27, 28 atletas no elenco de linha, não tem como, a não ser que a gente vai na FIFA e peça para mudar a regra. Então, outros companheiros dele já ficaram de fora no primeiro trabalho, porém, a gente sempre falou aqui que a gente procura ofertar conteúdo e igualdade para todos, até porque é a única maneira que a gente pode cobrar de um atleta se ele está treinando da mesma maneira com os demais, senão seria injusto da minha parte ministrar menos tempo para ele de trabalho, de conteúdo, e para outro, esse outro estaria em vantagem. E ele relatou que se fosse dessa maneira, de novo eu falo, não tinha titular, não tinha reserva.
Até porque a gente tinha acordado, eu falei com os atletas que a gente ia começar a definir a partida, os 11 que iria iniciar sexta-feira, sábado, a equipe já entraria para o treinamento, já sabedor de quem seria os 11. E relatou que, se fosse dessa maneira, para ele não daria mais para continuar no Guarani. E, se for da maneira como ele pensa e como ele externou, para nós, Guarani, não para o Humberto, certo? O Guarani é muito maior que todos nós, eu estou no cargo, certo? De treinador, regras tem dentro daqui e tem que ser cumprida, então ele desrespeitou essa regra, deixamos o direito dele, até porque eu só... Olha, importante pronunciamento, tivemos aí um corte, travou, mas importantíssimo pronunciamento. Não sei se alguém da equipe aqui sabia disso. Vocês estão no dia a dia aqui. Então, infelizmente... Olha lá, voltamos. A respeito do Renzo. Claro que é uma atitude ruim. E você vê, o jogo acabou ficando em segundo plano. Então, uma estreia de competição, jogadores estreando, 13 contratações feitas, alguns estrearam hoje, outros terão a oportunidade de estrear na próxima partida, naquele planejamento que a gente está fazendo. Porque se você colocar atleta para jogar 3 jogos em sequência, 4 nesse primeiro momento, que a gente está consolidando, fazendo o alicerce da parte física, a gente já pode correr o risco de perder um atleta por lesão física, certo? E aí você, o mínimo possível de uma lesão de 15 dias, você perde 6 rodadas. Então a importância disso, isso aí desde o nosso primeiro encontro, certo? No dia 27, nós sempre falando que a importância do grupo. Então aqui a gente sempre vai priorizar o grupo, a equipe, certo? Então a equipe é o grande jogador nosso, é o grande craque nosso, junto com o nosso torcedor que sempre tem nos apoiado e mais uma vez, desde já, pediu o apoio deles para que eles possam comparecer na quarta-feira, nos incentivar, para que a gente possa fazer o dever de casa, vencer, certo? Que hoje, infelizmente, de fato ficou um gosto amargo, que poderíamos sair daqui com um resultado melhor. Humberto, sobre o jogo de hoje, né, o Guarani acabou sendo derrotado, mas o segundo tempo foi de bastante volume do Guarani, né, que jogou bola na trave, o Corinthians foi até mais coadjuvante na segunda etapa. Qual que é a sua análise do jogo? O que faltou para o Guarani sair com uma sorte diferente, talvez mais condizente com o que foi os 90 minutos? O jogo nos agradou, claro que o desempenho sim, foi por ser uma primeira apresentação, com toda a atmosfera adversa, jogando contra o Corinthians dentro de seus domínios. A equipe em nenhum momento veio para cá para se defender, se acovardou. A gente utilizou uma estratégia de jogar com 3 meio-campistas, né? Às vezes se coloca uma outra roupagem, mas a ideia nossa era justamente ter uma equipe mais encorpada, até porque é a maneira que a gente entendia que o Corinthians viria para o jogo. E a gente conseguiu esse equilíbrio. Infelizmente sofremos o gol, mesmo na primeira etapa, no momento que a gente estava bem. Nós tínhamos tido 2 possibilidades de arremate do Derek, a bola que o Reinaldo saiu uma boa jogada de transição, e na sequência, infelizmente, fomos penalizados com um belíssimo gol do Romero. Capacidade, qualidade do adversário é inegável. O que nos faltou foi a eficiência, né? O futebol nós produzimos, nós tivemos volumes ofensivos, mesmo jogando na casa do adversário. Segundo tempo, com 7 minutos, a gente já tinha 2 ou 3 possibilidades de empatar a partida. E a equipe lutou do início ao fim em busca do resultado de vitória, mesmo com toda a adversidade. O tamanho do Corinthians, a torcida adversa, a casa cheia, como é de costume aqui dentro. Mas me agradou muito o desempenho dos atletas. É claro que é a primeira amostragem, temos muito a evoluir. Como eu falei numa outra oportunidade, quando eu falei com vocês, essa equipe vai crescendo rodada a rodada. Agora é esperar amanhã, ver como eles vão chegar, ver a recuperação desses atletas para que a gente possa escolher os melhores 11 para iniciar o jogo contra o São Bernardo, aqueles que irão na suplência ali para poder ter um Guarani forte e, como eu falei anteriormente, vencer, fazer o nosso dever de casa, que é de fundamental importância nesse início de competição tão difícil que é o Paulistão. Humberto, dos jogadores que estrearam, né, o sistema mais que sofreu alterações, a gente já sabia disso, foi o sistema defensivo, e você começou com o Ryan e o Léo Santos. A tua avaliação dessa dupla de zaga? Boa, gostei. Como você frisou, né, os 2 atletas nunca tinham jogado juntos. Vamos lá, jogando para cima, umas 10 sessões de treinamentos em conjunto os 2. Mas me agradou muito a postura de ambos.
agressividade, subindo linha, empurrando os companheiros para pressionar. Desde o primeiro momento, desde o primeiro tiro de meta, o Guarani marcou pressão, o Corinthians, mostrando que veio aqui para ter um resultado melhor do que tivemos. Então, por isso que me agradou essa postura, me agradou o desempenho. Claro que, por uma primeira amostra, o que nos deixou triste foi o resultado. Então, a gente tem que saber contextualizar quando ganha, quando empata, quando perde, os porquês, porque senão fica uma análise muito rasa. Então, cabe a nós, comissão, aprofundar um pouco mais, saber aquilo que a gente teve de positivo na jornada de hoje, aquilo que a gente precisa evoluir. Mesmo se tivéssemos ganho o jogo hoje, a gente ia buscar pontos também para a evolução e sempre com os pés no chão para poder crescer rodada a rodada, porque nós temos uma jornada longa nessa temporada 24, mas me agradou, não somente a estreia dos dois, mas todos aqueles que tiveram a oportunidade de estrear hoje, estrearam bem, fortaleceu aquilo que eles fizeram ao longo dessa temporada. Na nossa preleção, até iniciei parabenizando o engajamento, a determinação, a dedicação que eles tiveram nesse período de pré-temporada, que muitas vezes é muito dolorido para o atleta, mas eles são sabedores da importância desse alicerce para que a gente possa ter uma base sólida e aí depois a gente vai crescendo em todos os aspectos. Então tem muita coisa para evoluir. Infelizmente, a gente não tem mais um tempo hábil para poder trabalhar, vai ser muito em ajuste, por isso que muitas vezes nós vamos ter que retirar um atleta ou outro para dar um foco, seja em tática individual, setorial, até mesmo a carga física. Então está tudo bem planejado, agora a gente tem que melhorar a nossa performance e além daquilo que a gente apresentou aqui, que foi muito bom, a gente foi superior à equipe do Corinthians, sabemos que é difícil jogar aqui, tivemos volume, tivemos oportunidades, infelizmente nos faltou essa eficiência para poder sair com um resultado melhor, mas a gente vai trabalhar para fazer o Guarani cada vez melhor. Humberto, no ano passado, durante a melhor fase do Guarani na Série B, sob seu comando, o Derek e o Bruno Mendes se alternavam ali nos gols, ambos marcavam com frequência. No fim da temporada, os dois acabaram ficando abaixo, assim como o restante do elenco, mas para esse ano você optou por começar com o Derek como titular, O que você planeja para este 2024? Essa disputa está aberta pela centroavância ou vai ser como hoje, O Derek é o titular e o Bruno Mendes vai buscar por espaço? Não somente nessa posição, mas em todas as outras. Estão abertas. E de novo reforça a importância do grupo. Por isso que a gente foi ao mercado, parabenizar o Juliano ali também, com todo o esforço, certo? Da diretoria, do Ricardo, do André, de todos os componentes do CA e aqueles colaboradores, direto e indiretamente, que contribuíram. Foi dito já a dificuldade que o Guarani enfrentou, até por inflacionar tanto o mercado, mas trouxemos atletas com competência, atletas, além disso, atletas com vontade de vir vestir a camisa do Guarani. Então o Guarani tem crescido ano após ano, tem se reestruturado ano após ano. Eu tive a oportunidade de 2017 chegar aqui como auxiliar, 2018 como treinador, então eu vi a transformação. Lógico que também eles entendem que precisa melhorar outras questões, evoluir também, esse é passo a passo. E as posições estão em abertas, então isso gera competitividade interna. Essa foi uma conversa que nós tivemos também na apresentação. Aquilo que foi feito, temporada 23, tinha encerrado, página em branco para a temporada 24, e o campo ele te dá a resposta. Então aqui a gente sempre procurou ser o mais justo possível, aquilo que for melhor para a equipe, para o conjunto, fazer o Guarani forte, a gente vai estar dando essa prioridade. Então está em aberto, tem outros jogadores também em disputa, e isso quem ganha é o Guarani, porque todo mundo vai estar colocando o seu melhor, e é isso que a gente procura tirar de cada atleta na nossa sessão diárias, sempre levando ele no seu nível de excelência, sempre exigindo mais, trabalhando em intensidade, e quem ganha é o conjunto, e a expectativa é que a gente consiga evolução já nessa quarta-feira. Ô Humberto, para fechar da minha parte, chamou a atenção, e a gente sempre bate muito em cima dessa tecla de base, e o Guarani deixou bons talentos aí nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, e a lista B mostrou isso, dos atletas que foram inscritos, tem muitos jogadores da base, a gente sempre fala, o Guarani podia colocar mais atletas aí para jogar, e é claro que isso é um trabalho do dia a dia, você está acompanhando de perto junto com a diretoria, e na lista A a gente já vê que já tem uma limitação muito próxima daquilo que o regulamento permite, e com alguns atletas de fora. O resto você já falou, mas tem outros também. Até quando vocês pretendem definir isso? Contratações acho que não deve chegar mais ninguém, mas definir quem serão os inscritos para essa primeira fase de Campeonato Paulista. Como de costume, então já isso é acordado, amanhã teremos uma reunião para eu com a diretoria, depois eu com todo o staff,
pontos positivos, pontos negativos, o que precisamos melhorar na semana. E assim a gente vai trabalhar e provavelmente isso será uma pauta para definir quando a gente tem um prazo pelo regulamento, né, para poder fazer essa pontuação, mas a gente está feliz com os atletas que a gente tem. A gente vai procurar trabalhar e escolher os melhores. E quanto à base, eu sou oriundo da base, então a gente, onde passou, tem esse histórico de promover atletas das categorias de base. Graças a Deus, esses atletas nos trouxeram resultado desportivo e também trouxe resultado financeiro para o clube numa outra oportunidade. É isso que a gente dialoga também, é isso que a gente conversa internamente, eu com o Juliano e com todo o membro do CA, com toda a direção, para fazer um Guarani forte nas suas categorias de base também. Esse é o próximo passo. O Guarani já tem essa visão, claro que demanda recursos financeiros. O Guarani sempre foi uma equipe que projetou atletas oriundos da base para a equipe profissional, atletas esses que chegaram às seleções brasileiras, foram referências mundiais dentro do futebol, e é isso que a gente vai buscar. Então, como você bem frisou, tem atletas ali com potencial, esses atletas já têm... Quando você compete contra uma equipe que tem uma semana... Bom, coletiva do Humberto Loser é o seguinte, hein, essa explicação do Regis aí, polêmica, né? Que na pré-temporada houve um ato de indisciplina do Regis que se rejeitou a fazer uma determinada prática. Realmente é uma surpresa isso, viu? Realmente é um fato que... Bom, depois a gente comenta sobre isso. 1-0 Corinthians, placar final lá na Neoquímica. Ó, uma notícia que chega aqui, muito obrigado ao Pedro Gozzi, amigo Pedro Gozzi, informando aqui. O goleiro Ivan, revelado pela Ponte, hoje fez a sua estreia pelo Internacional no jogo contra o Avenida e simplesmente rompeu o ligamento do joelho na sua estreia. Estava no final do primeiro tempo contra o Avenida e o Ivan teve a ruptura do ligamento cruzado anterior aí do seu joelho. Não se sabe agora quanto tempo. O Ivan saiu da Ponte, jogou pouco no Corinthians, foi pro Zenit da Rússia, jogou pouquinho lá, voltou, veio pro Vasco, não jogou, muito tempo na reserva, fez 2-3 jogos pelo Carioca ano passado, agora vai pro Internacional, primeiro jogo dele, problema no joelho, tempo indeterminado da sua volta. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, já eu volto no dia com a bola, tem a defesa e a sorte do jogo, tem o gabarito, né? E já tivemos a coletiva do Humberto Loser, volto já e a promoção tá no ar, hein? Valendo um radinho, faixa estendida FM e a camisa oficial do Guarani. Quem for sorteado ganha o rádio e a camisa. Então vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp, mande a senha, seu nome completo, seu CPF, está concorrendo. O site O Sorteador vai promover o sorteio, volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Guarani Futebol Clube lança o Censo do Bugre. Você, sócio campeão, faça seu cadastro na plataforma e concorra a 10 camisas oficiais 1978 Guarani Futebol Clube, sendo 2 autografadas. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro. E o torcedor que preencher vai ganhar um ingresso para o jogo contra o São Bernardo. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse censo.bugreid.com.br. Contamos com você. Seja sócio campeão. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro.
Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, na Química Arena, Guarani entrou com Douglas Borges, o Diogo Matheus, a dupla de zaga estranhando o Ryan e Léo Santos e o Mike, o Anderson, Matheus Bueno e o Camacho fazendo a estreia, Reinaldo também estreando, Derek e João Vitor assim entrou o Guarani. As alterações, a primeira aconteceu a 16 do segundo tempo, saiu o Anderson, entrou Gustavo França. E também saiu o Reinaldo, entrou Gabriel Santos, também fazendo a sua estreia. Depois, a 26 segundo tempo, saiu Camacho, entrou Lucas Araújo e também saindo o Diogo Matheus com cãibras, entrando Anderson Leite, volante, fazendo a sua estreia. E tivemos aí no finalzinho, a 43, a saída do João Vitor, a entrada do Bruno Mendes, a equipe do técnico Humberto Loser. O Corinthians tem equatoriano, paraguaio, argentino, vamos lá, Cássio no gol, Fagner, o equatoriano Félix Torres, Caetano e Hugo, Maicon Ranielli, o paraguaio Matias Rojas, depois o argentino Fausto Vera e Matheus Araújo, depois Iago, o paraguaio Romero, depois o Gustavo Mosquito e Yuri Alberto, depois Wesley, técnico Mano Menezes. Quem apitou foi Thiago Luiz Scarascati, que amarelo para Matheus Bueno do Guarani e Romero do Corinthians. O gol foi a 28 do primeiro tempo, Romero de voleio. Público 42.607 e a renda 2.551. A ficha técnica Corinthians 1, Guarani 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a defesa e a sorte do jogo. Começamos com 10 minutos. O Matheus Araújo, entrada da área, bico da grande área, raspou para a sorte aí do goleiro bugrino, Douglas Borges, em Bole. Na marginal do campo, encara a marcação do capitão Diogo Matheus, dominou, limpou, tentou o cruzamento, marcação agora é dupla, ele tentou a fim de escapou do primeiro, invadiu a área, rolou na entrada da grande área, Matheus Araújo, bate cruzado, bate pra fora e passa com perigo a chegada do Corinthians, mais uma do Timão, Vladimir. Olha, um minuto depois desce o Guarani, Reinaldo estranhando, mete uma caneta e serve a Derek pra sorte do Cássio. O que foi que aconteceu, hein, Bole? Reinaldo dominou, linda finta entre as pernas do zagueiro, rolou um chute pra fora do Derek. Derek de primeira finaliza após a jogadaça de Reinaldo. O equatoriano foi seco, o equatoriano, irmão, não vai seco não, porque o garoto Reinaldo é liso entre as pernas do zagueiro, cintura dura. Bom, 14 minutos, Léo Santos, cabeçada, zagueirão do Guarani vai pra área, olha, defesa do Cássio. Tudo nasce numa cobrança de uma falta lateral. O Guarani chega no cruzamento de cabeça, o desvio, espalma Cássio! O desvio, Cássio foi buscar no cantinho no cruzamento do Mike. Ele cruzou legal e de cabeça o desvio pro Cássio fazer defesa por muito pouco. Mas o Maicon perdeu um gol a 23, incrível. Como teve sorte aqui o Douglas Borges, hein, Bole? Corinthians recupera com Ranielli, enfiou na ponta pra Yuri Alberto, já olhou pra área, vem Timão, pé direito, cruzamento pra boca do gol, desvio pra fora! Incrível! Incrível a chance perdida pelo Maicon! No cruzamento do Yuri Alberto na ponta direita, Maicon sozinho, na risca frontal da grande área, ele perde uma chance incrível, e aí o Guarani, aliás, o Corinthians sinalizava de que poderia repetiu a dose e fez gol com o Romero, cruzamento Fagner, Romero de voleio, 1-0 a 28 minutos. Vamos pro segundo tempo, hein? 1 minuto e 30, o Derek de cabeça, foi o Diogo Matheus que cruza, e incrível como ela raspou, o Cássio não foi, hein? Sorte sua, hein, Cássio? Levantou aqui na ponta para João Vitor, dominou bonito de calcanhar, tapa na bola para Diogo Matheus na direita, cruzou para Derek de cabeça para fora! Incrível, uma jogadaça do Guarani. Primeiro o domínio do João Vitor, depois o calcanhar pro
o Diogo Matheus de primeira, ele cruzou, Derek mergulhou no segundo pau, caprichosamente a bola passou, o Cássio ficou olhando, torcendo e a bola foi embora. Eu disse, sorte, 6 minutos, outra do Cássio, hein? Olha, porque se o Derek tocasse, o Derek não conseguiu alcançar e sobra para o Cássio Bolis. Camacho de primeira para Reinaldo na canhota, pé direito, cruzou a meia altura, é Derek, chegou, Cássio! Cássio para fazer a defesa por muito pouco. Derek consegue o desvio que seria fatal, letal e faria com que o Guarani empatasse o jogo, Vladimir. O Cássio tem 36 anos, é o capitão do Corinthians, vai para 13 anos, 695 jogos, bom e com sorte. 10 minutos. Diogo Matheus vai cobrar um escanteio. Pé direito, Diogo Matheus que vem para a cobrança do escanteio. O empurra daqui, o empurra dali dentro da grande área. O árbitro autoriza a cobrança. Partiu o Diogo Matheus, levantou para o boca de gol. Desvio no travessão! A bola explode no travessão e não entra. Rebote para o Guarani. Você quer ver mais uma sorte do Cássio? Ele saiu errado, hein? Ele saiu errado e a bola é retomada para o Guarani e sobra para o Derek. E o Bandeirinha levanta, né, a bandeira. Aliás, o Bandeirinha, ele sinaliza com a mão, dizendo que o Derek não estava impedido. Tá condição aqui tá condição, hein? E o Derek pega a bola, dá uma limpada e chuta. Ô, Cássio, hoje você estava com sorte, hein? Gabriel Santos recupera para Derek em posição legal. Setor direito, vem embora o time do Guarani. Encara a marcação, puxou para canhota, bateu cruzado para fora! Encara a marcação, Derek, solta a bomba, um chute cruzado e a bola passa perigosamente e vai embora. 38, 4 minutos depois, foi João Vitor que tenta uma chupada, deu uma raspada, hein? Ó o João Vitor aí, vamos lá, João Vitor. A sobra fica pro time do Corinthians, Fausto Vera, domina mal, recupera, João Vitor colocou, passa por sobre o gol de Cássio e vai embora. Pela linha de fundo, o Guarani de novo arrisca, finaliza, mas a bola sobe, assustando o gigante Cássio Vladimir. Essa daqui eu dei folga pro Gil Kleber. Gil, não precisa tirar não, Gil. 44, o Derek gira, ele girou na área e bateu pra fora, também sorte do Cássio, hein? 44, lembra-se disso? O Derek virou, pumba, e bateu por cima. Bom, ô Jorzinho, você me desculpa, tudo isso pra mostrar que só tem uma defesa, viu, cara? Só tem uma defesa, a defesa do jogo. Qual foi, hein, Gleger? Pra mim foi aquela do Cássio na cabeçada do Léo Santos, a defesa do jogo, Edu. Exatamente, é o lance 3. Oi, Tigrão, só tem essa também, hein, Tigrão? Eu subscrevo o relator sem ressalvas. Cabeçada de Léo Santos, defesa de Cássio, lance que Leandro Boles descreveu exatamente assim. O Guarani chega no cruzamento de cabeça, o desvio, espalma Cássio! O desvio, Cássio foi buscar no cantinho, no cruzamento do Mike. Ele cruzou legal e de cabeça o desvio pro Cássio fazer defesa por muito. Essa defesa, o jogo estava 0-0, foi a 14, primeiro tempo. E na sequência, ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo. Vem aí o gabarito, tintim por tintim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, meu caro Gabriel Ribeiro. São 20h51. 20h51. Ó, mais 10 minutos, hein? Mais 10 minutos de promoção. Vá no YouTube. Lá tem embaixo aqui o número do WhatsApp e uma senha. E você vai mandar para esse WhatsApp essa senha, seu nome completo e seu CPF. Manda, você vai participar do sorteio valendo o rádio FM faixa estendida. Faixa estendida, tá? A faixa estendida, ela vai de 76 a 87. O FM normal, ele vai, você quer ver? Ele vai de 87 até 108. Eu dei uma parada pro meu anjo da guarda me ajudar. Qual é, Gabriel? Qual é a faixa? 87 até 108. Esse é normal, né? Mas os carros já tem de 3 quadrantes pra cá, os carros já tem a faixa estendida. A faixa estendida de 76 a 87. E nós estamos aqui na 85,7, tá bom? Pra você ouvir aqui a Band. Então o radinho pra você ouvir a Band, 85,7. E a camisa oficial do Guarani. A camisa oficial do Guarani lançada na sexta-feira, aqui no qual o Bugre jogou hoje.
baseado no título de 78, tá bom? Daqui a pouco vamos divulgar aqui o vencedor. E na sequência vem aí o gabarito do jogo. Corinthians 1, Guarani 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Corinthians 1, Guarani 0, público 42.600, 2 milhões e meio de renda. Gleger Zorzin, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, jogo regular. Oi, Tigrão. Gostei mais do primeiro tempo, regular o jogo. Douglas Borges, se teve culpa no gol uma coisa que você não gostou, segundo tempo, uma falta cobrada. Você falou, Greg, não, dava pra encaixar. Não precisava, né, espalmar desse jeito. Essas e outras, Douglas Borges. Edu, não teve culpa no gol, não. O lance, ele optou por espalmar a bola, aí é critério do goleiro, é ele que tá ali no momento. Então o conceito dele hoje, regular. Tigrão, o Diogo Matheus é o capitão do time, hoje completou 97, prestes a fazer 100 jogos. É um dos mais antigos do atual elenco. Ele jogou até 26 segundo tempo, sentiu cãibras, entrou Anderson Leite fazendo a estreia volante. Não sei quem atuou depois, quem terminou na lateral direita. O Anderson Leite. Ele mesmo. Ele mesmo. O Diogo Matheus, ele dá um cruzamento pro Derek a 1 minuto e 30 do segundo tempo. O Derek de cabeça, pimba, raspou. E o Diogo Matheus cobrou o escanteio que o Matheus Bueno cabeceou na trave. Me pareceu o Diogo Matheus mais agressivo no segundo tempo. Essas e outras e o conceito do Diogo Matheus.
Ele estava bem no jogo, né? Aí ele teve cãibra, mas teve também uma dor no posterior da coxa. Eu até acho que o que o tirou do jogo foi a fisgada na coxa, o que preocupa para a próxima partida, sem dúvida nenhuma. Para mim, um conceito regular para ele. Estava fechando bem a linha defensivamente e, como sempre ele faz, chega com muita qualidade ao ataque. Tem muita qualidade nos cruzamentos, mas sentiu o ritmo, para mim, até acima do que eu estava imaginando para uma estreia. Sentiu a coxa, vamos torcer para que não seja nada de mais sério. É um jogador muito importante, é o capitão do time e hoje um conceito regular. Vamos para a dupla de zaga, vocês dois participando, começando com o Gleger, Rayan e Léo Santos, que fizeram as suas estreias. O Léo Santos foi eleito aí o craque do jogo também, ao lado do Derek. Léo Santos que deu uma cabeçada aí, quase fez o gol a 14 minutos. O Cássio pegou, foi a defesa do jogo. Porém, aquele gol que o Mike perdeu a 23, teve problema aí na zaga. Depois a gente fala da lateral, no gol também a gente fala da lateral. E no gol do Romero, o Rayan, ele tentou tirar de cabeça, talvez fora de tempo e tal. Vocês fizeram essa observação também. E aí, Zorzinho, como é que ficou essa dupla aí, Rayan e Léo Santos? Eu gostei do Léo Santos, para ele conceito bom, e para mim o Rayan ainda precisa encaixar um pouco melhor, conceito regular. Pois não, Tigrão, Léo Santos e Rayan. Tinha um problema do lado esquerdo de defesa do Guarani, ali a cobertura é do quadro zagueiro, é do Rayan. Você se lembra daquela bola do Maicon? Estava praticamente feito o gol do Corinthians, né? Por onde é que foi? Exatamente do lado esquerdo. Então, primeiro lance de vulnerabilidade. O segundo gol, a bola alçada dali. Eu acho que o Rayan não comprometeu, não. Ali foi mais qualidade do Romero, de quem finalizou, do que propriamente uma deficiência de quem estava na marcação. Mas é um setor para o Loser tentar corrigir. Acho até que no segundo tempo deu uma arrumada, mas estava vulnerável ali, estava muito distante. As costas do lateral descendo e a saída do quadro zagueiro, tem que posicionar alguém ali para não deixar mano a mano o Rayan, que é um jogador lento. Para mim hoje melhor, bem melhor o Léo Santos, bom, e Rayan regular. Olha, está encerrada a promoção, tá bom, gente? Daqui a pouco vamos divulgar aqui o vencedor do rádio FM Faixa Estendida e também da camisa oficial do Guarani. Nosso muito obrigado a todos que participaram. Ô, Gleger, vamos falar do Mike? Lateral esquerdo, teve esse lance aí do Mike, quase gol incrível perdido. O cruzamento sai do lado dele e no gol do Romero também sai do lado aí do Mike, quando Fagner cruza para o Romero. Vamos falar aqui do Mike, deixa eu ver aqui quantos jogos o Mike tem pelo Guarani. 48, conhecem? 48, ele nasceu em Santo Antônio do Salto da Onça, Rio Grande do Norte. E o Mike, hein, Gleger? Primeiro tempo, muita dificuldade, né, Edu? Depois ajustou, mas muito tímido no ataque. Conceito regular. Vamos fazer um bloco só dos volantes. Tigrão e você participando. Começa com o Tigrão, Wenderson, Matheus Bueno e Camacho. O que vocês acham? O que você achou aí desse trio aí de volantes? Se algum deles tentou fazer papel de meia, porque o Regis e o Chay não foram relacionados. Sendo que Matheus Bueno, Tigrão, cabeceou uma no travessão. No primeiro tempo, o Matheus Bueno recebeu cartão amarelo, levou um chapéu do Romero, fez a falta. Essas e outras aí, como é que ficou esse trio aí, Tigrão? Bom, quem tentou sair um pouquinho, você vê que não tinha o meia, né? Infelizmente teve esse problema aí com o Regis. Grave, né? É ruim a gente ouvir isso, problema de indisciplina e tal. Então, a saída do Guarani, por incrível que pareça, eu achei antes do jogo que o Camacho é que ia tentar sair mais. Não foi assim. O Camacho guardou mais posição e houve uma inversão. Ora saía para tentar conduzir a bola até a frente e para tentar se posicionar mais próximo dos três atacantes, ora o Matheus Bueno e ora o Wenderson. Eu acho que uma atuação boa, viu, dos três volantes do Guarani. Claro que você não pode pedir para um jogador que é mais afeito à contenção, é um jogador mais de fechamento de espaço,
que ele vire uma bola de 30 metros, que enfie uma bola de qualidade. Eles não são meias, mas eu acho que estavam bem posicionados, deram um sentido de aproximação e de organização para o setor no Guarani. Um conceito regular para os três. E para você, Gleger, esse trio aí de volantes, o Enderson, o Matheus Bueno e o Camacho. Gostei também, achei muito bem posicionados, a transição estava legal, bem posicionados ali em campo. O Humberto, inclusive, explicou, né, esse posicionamento e por que optou por jogar com 3 volantes. Gostei, conceito regular para os 3. Ok, vamos lá então, vamos seguir aqui. Corinthians 1, Guarani 0, público 42.600 com 2,5 milhões de renda. Reinaldo, vamos aqui, vamos no individual. Tigrão, Reinaldo, ele estava no Santa Clara de Portugal, esperto, meteu uma caneta a 11 minutos no Félix Torres e deu para o Derek, né? Mas o Derek acabou chutando para fora. Teve uma outra do Reinaldo a 26 minutos, mas ele demorou para finalizar. Foi um contra-ataque e Reinaldo ficou de frente para entrar na área, mas quando chegou na área, se atrapalhou e perdeu a bola. Essas e outras, Reinaldo, que jogou até 16 do segundo tempo, Tigrão. Começou bem, depois caiu muito de produção, mas deixou aí a sensação, pelo menos em mim, de querer ver um pouco mais. Eu acho que é um jogador que tem qualidade, que é ousado, que é atrevido, que parte para cima com a bola dominada. Deu essa caneta aí sensacional no equatoriano Félix Torres. Poderia ter saído o gol. O Derek bateu de primeira, bateu tirando do Cássio e tirou um pouquinho demais. Eu acho que é um jogador que a gente precisa ver um pouco mais. Mas por lampejos no jogo de hoje, deixou a impressão de que vai ajudar muito, conceito regular para ele. Olha, o Derek, Gleger, você votou nele no craque do jogo, o Catarino também, o Tigrão e o Boris no Léo Santos. Então, Léo Santos e Derek, então na promoção aqui do craque do jogo, eles se dividiram, se destacaram. Foi o que mais finalizou o Derek, né? Essa daí do que o Reinaldo entregou para ele, chutou para fora. Início do segundo tempo, a cabeçada que ele deu, rapaz, o cruzamento de Diogo Matheus, ele desloca o Cássio. O Cássio nem foi. Mas raspou a 6 minutos. Se ele tocasse da bola, poderia ter feito o gol. A 34, uma sobra que acabou ficando com ele, não estava impedido, limpou, chutou para fora também, gira a 44, né, bateu para fora também. O que dizer do Derek, que saiu no finalzinho para entrar do Bruno Mendes? Você já esmiuçou tudo aí, Edu, para mim o jogador mais participativo, faltou um pouquinho de calma só, mas ele participou, lutou, correu, teve um lance, uma jogada do Reinaldo que ele quase alcança a bola, ele faltou não dá nem para dizer milímetro para ele tocar na bola e desviar do Cássio. Participou, correu, lutou, tentou. Para mim, realmente, o Derek é um jogador que está em evolução ainda, hein? Então, para ele, o conceito é bom. Olha, me perdoe, quem entrou no lugar o Bruno Mendes entrou no lugar do João Vitor no finalzinho. O Derek jogou o tempo todo. Tigrão, para falar nisso, o João Vitor, hein? É o tal negócio, tem hora que ele tá na esquerda, tem hora que tá na direita, e o João Vitor teve uma finalização a 38 do segundo tempo, chutou pra fora. Pois não, Tigrão, o menino João Vitor. Melhor participação dele foi nesse chute, ele estava do lado esquerdo, ele trouxe por dentro e bateu, a bola lambeu o travessão, até fiquei com a sensação que se ela vai um pouquinho mais baixa, ou seja, na direção do gol, que o Cássio não chegaria. Mas não foi uma atuação no nível daquelas melhores apresentações que nós vimos do João Vitor na Série B do Campeonato Brasileiro. Conceito regular. Olha, dos que entraram, Gleger, Bruno Mendes, sem conceito, 43 entrando no finalzinho. Eu entendi que o Gabriel Santos, que fez a estreia, tenha sido o destaque dos que entraram. Anderson Leite entrou, estreou também, foi na lateral direita. Mas improvisado, né? Quem, o Anderson Tigrão? Leite acabou sendo prejudicado, porque ele é volante, foi jogar de lateral no lugar do Diogo Matheus, visto que o Guarani não tinha um lateral de ofício no banco. Então vamos lá, o Glega, dos que entraram, tem aqui o Anderson Leite, Gustavo França, já estava no elenco, Lucas Araújo já estava, Gabriel Santos estreia e Bruno Mendes, repito, sem alteração, sem a variação, foi no finalzinho. Algum destaque, ô Zorzinho? Destaque pro Gabriel, né? Gostei muito. Bom jogador, tem uma boa estatura, né? Uma boa envergadura, vai pra cima. Quero ver mais esse atleta aí. Gostei muito, pra mim o conceito dele é regular. Tá legal. E vamos lá pro Humberto Loser, para emendar com você, me despedir de você, ô Glega. Vamos lá. Por aquilo que ele escalou, me parece que você pegou e concordou, mesmo porque sem meia, sem o Regis, sem o Chay,
colocou 3 volantes, mas você dizia, o problema é a linha, não pode começar muito atrás do jeito que começou. Gostou por aquilo que alterar, você também, em determinado momento, você concordou com as alterações? Qual é o conceito do Humberto Loser hoje, hein? Eu gostei da estratégia de jogo, gostei da escalação. É claro que você vê que ele perguntado sobre a questão dos 3 volantes, a explicação dele é pertinente, acho que é por aí mesmo, desenha o time adversário e acho que é assim que nós vamos. E deu certo. O Guarani fez um bom jogo, sim. Então, e claro, ainda tem a questão física, né? Que a galera ainda tá com a perna pesada. Tem algumas contratações que ainda vão estrear e são bons jogadores também. Então, gostei demais, viu, Edu? Para mim, o conceito do Humberto hoje é bom. Tá bom, beleza. A respeito do Regis, problema de disciplina, quer comentar alguma coisa, Jorginho? Eu só acho o seguinte, o Humberto falou uma coisa que é verdade, o cara tem que respeitar. Tem que respeitar o que é determinado. Se ele não assinou no contrato dele, não está escrito que ele, assina aí que você vai ser o titular. Não é assim que funciona. O cara tem que ser profissional e ele tem que respeitar, primeiro, comissão técnica e depois os outros atletas. Porque aparentemente parece que, eu vou ficar no banco, então, prefiro não ficar mais no Guarani. Então pega a malinha, amigão, vai embora. Não tem conversa. Não é assim. Tem outros jogadores aí que dão conta do recado. Então o Regis, ele tem que respeitar a opinião. E o Humberto disse, eu não tinha definido nada, era questão de treinamento. E por ficar fora da primeira parte do treino, ele se zangou e ficou bravo. Então, tem que respeitar. O bom profissional é aquele que respeita e que tem a humildade, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Aliás, tem os melhores sim, só que tem que ser dentro do campo, tem que mostrar. Então o Regis teve um ano ruim, né? Veio como contratação de peso ano passado, sequer foi titular do time. Entrava em um jogo ou outro e não foi bem. E aí quando vem uma temporada onde ele pode se recuperar, a hora que ele tiver a oportunidade, ele me dá uma dessa. Então tá certo, Humberto. Tá certíssimo, Humberto. Concordo com tudo que ele disse, concordo com a decisão que ele tomou também. E se não estiver feliz, Regis, pega a sua mala, amigão. Tá cheio de time aí, vai, escolhe um time para você jogar e sai. Porque o Guarani é muito, mas muito maior do que o Regis. É isso aí, Edu. Um abraço, viu, Glegler? Boa semana. Valeu, pra você também, boa noite. Boa noite, Tigrão, uma boa noite a todos. Valeu. Boa noite, Glegler, um abraço. Dividi com você em 3 blocos, Tigrão. Primeiro dos que entraram, me parece que você gostou do Gabriel Santos, é isso, Tigrão? Sim, gostei. Jogador agudo, jogador que joga alto, né? Boa envergadura, lépido, esguio. Gostei, ora na direita. Ele entrou primeiro do lado esquerdo, depois do lado direito. Pega a bola, parte para cima, boas assistências, acho que vai ajudar. Acho que é um jogador para a gente observar com um pouco mais de qualidade e indiscutivelmente para mim, dos que entraram com o jogo em andamento, foi o principal destaque, o Gabriel Santos. E claro, vamos torcer para que ele mantenha esse bom ritmo e nos passe novamente em partidas subsequentes a ótima impressão que ele deixou hoje. Olha, eu já tenho aqui o ganhador, hein? Daqui a pouco eu vou falar aqui quem ganhou o rádio e a camisa oficial do Guarani. Tigrão, aliás, o cabelo do Gabriel Santos, que cabelão tem o Gabriel Santos, hein? Compridão pra caramba. O seu Gabriel Santos, olha que cabelo, hein? Tigrão, vamos lá, Humberto Loser, você também concordou inicialmente com a escalação, sem meias, colocou esses 3 volantes e que é por aquilo que ele alterou. Você também concordou e o conceito dele? Edu, ele teve dificuldade, a primeira opção era realmente fechar o meio, bloquear o Corinthians, diminuir o raio de ação da criação do Corinthians. Acho que o Guarani fez um bom jogo, eu concordo com a opção dele, especialmente porque o Chay não tinha condição. E aquele que em tese estava desde o início da preparação, se rebela, com uma crise de estrelismo incontrolável, incompreensível e condenável, que é o Regis, não aceitando apenas numa parte do treinamento não ser escalado como titular, era apenas uma observação, ele poderia, com o andamento do treino, ganhar a posição, e aí se rebela, desrespeita, sem noção de hierarquia, o chefe da comissão técnica e o cara que manda no time é o treinador. Ele tem que respeitar a decisão do treinador. Então, também por isso, não dá para dizer que o Humberto escalou errado, porque ele ficou meio que no mato sem cachorro. Ele ficou sem
praticamente opção para a meia. E aí optou por esses 3. Eu esperava de início, não é? Esse garoto que veio lá da Chapecoense, o Anderson Leite. Mas aí a decisão é no treinamento. Eu esperava também o Lucas Araújo, que terminou a Série B em alta. Mas ele optou pelo Anderson, pelo Matheus Bueno e pelo Camacho. Eu acho que o desempenho foi bom. O Guarani fez um jogo de igual para igual com o Corinthians. O Corinthians ganhou de 1-0 para cá mínimo no detalhe, na individualidade de um gol antológico do Romero. E acho que a organização da equipe estava legal. Eu achei que a opção foi correta. Beleza, Tigrão, ia pedir para você comentar, você então já se antecipou, falando aí da situação do Regis, problema aí com o treinamento. Bom, não dá para aceitar, né, Edu? Não dá para aceitar. Foi uma surpresa. Vocês não ficaram... É um cara que ficou devendo muito no ano passado. A gente foi compreensivo no limite, exatamente pelos problemas de ordem familiar que ele teve, muito sérios, muito tristes. Vamos ser compreensivos, vamos dar um voto de confiança. Bola ele tem, já mostrou isso. Teve uma temporada de 22 exuberante com a camisa do Guarani. Aí foi pro Curitiba e não jogou. Volta pro Guarani, não joga também. Ah, mas teve problema, é o psicológico, é o emocional. Então nós tivemos toda a boa vontade do mundo com o Regis. Agora, na primeira oportunidade que ele tem de mostrar humildade, de mostrar espírito de grupo, de mostrar respeito à hierarquia, ele pisa na bola. Então agora tem que se entender com a diretoria e me parece, pela forma com que se expressou o treinador, Humberto Louser, eu acho que com ele o Regis não joga mais. Pode haver uma inversão? Pode esse quadro ser revertido? Até pode, mas eu senti uma mágoa, uma tristeza, não é? Uma insatisfação muito grande do treinador com a atitude do jogador, e até me surpreendeu, mas eu gosto disso, desse tipo de autenticidade e de transparência, até me surpreendeu o fato do Humberto trazer na coletiva. Pois é. Trouxe em público, pois né? É. E não pipocou. Eu achei eu bacana gosto disso. Também. Sim. Não é que ele jogou o jogador aos leões, não é que ele pegou o jogador e colocou aí na jaula dos leões, ou jogou a torcida contra o jogador. Não, ele relatou um fato que aconteceu. Porque senão amanhã alguém vai dizer, pô, peraí, mas você não levou o Regis nem para o banco? Mas o Regis não estava treinando desde o início da pré-temporada? Pô, você vai jogar com o Corinthians e entra retrancado? Você entra com 3 volantes tendo um meia? Então ele tem que trazer a público, até como uma defesa para ele, e até para colocar as coisas de forma clara, e até para informar o torcedor, ó, seguinte, o cara cometeu um ato de indisciplina, de desrespeito, e ficou fora do jogo. Por isso, da minha opção, e ele não tinha outra opção de meia. Esse que é o detalhe. Ele não tinha, porque o Chay ainda não tem condições de jogar, vai se condicionar melhor. Então, me surpreendeu, mas de forma positiva, a coragem do Humberto Louser, que achou que roupa suja também se lava na calçada. E a calçada hoje foi a entrevista coletiva. Ô Tigrão, e o Corinthians, hein? Só uma pincelada aí, o que você achou? Os maiores salários, é um elenco caro, você me corrija, além do Cássio, além do Fagner, com F, Fagner, que foi de seleção, além do paraguaio, de argentino, Mano Menezes e comissão, é um elenco caro, Tigrão. E esse Corinthians aí, o que você achou? Faltou aí algum tipo de ajuste, alguns jogadores contratados também não estrearam, e é um Corinthians no nível do Corinthians até agora. Vamos ver depois que as caras novas entrarem, mais jogadores que não estrearam. Mas assim, Edu, nesse jogo, um Corinthians muito próximo daquele Corinthians que lutou contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro até a penúltima rodada do ano passado. Eu acho que deixo claro dessa forma a minha decepção com o time do Corinthians. Time comum e que se segurou aí no desespero, se segurou de uma maneira
bastante limitada, se segurou, até dando demonstração da consciência da sua limitação técnica para tentar segurar o empate a duras penas. Poderia ter sofrido o empate por várias oportunidades, praticamente não ameaçou o Guarani no segundo tempo e, para mim, pelo tamanho que é o Corinthians, apesar da vitória, o resultado foi bom, mas o desempenho não. Para mim, decepcionante o Esporte Clube Corinthians Paulista. Um grande abraço, boa semana, Tigrão. Abraço para você também, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes, boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Olha, é o seguinte, hein, grande Tigrão, vamos ao ganhador da promoção. Aqui Corinthians 1, Guarani 0, gol do Romero, foi no primeiro tempo, o gol foi aos 28 minutos. 42.600 de público, 2,5 milhões de renda, coisa incrível, hein? Todo jogo enche lá na Neoquímica. Atenção, hein? Tambores rufando, valendo Rádio FM faixa estendida. Rádio FM faixa estendida e uma camisa oficial do Guarani lançada na última sexta-feira numa churrascaria em Barão Geraldo. É ganhador, é ele, Eduardo Panzani de Camargo. Eduardo Panzani de Camargo. Oi, Eduardo, meu xará, parabéns, hein? A promoção entra em contato contigo para retirada, fique tranquilo. E todos que participaram, nosso muito obrigado. E repito, vale a pena sempre no nosso apito final. Terminou o jogo, terminou a partida, terminou a narração, tem o apito final. E no apito final, promoção que vai continuar da Ponte do Guarani. Ontem também tivemos a camisa da Ponte e esse radinho também. E hoje, radinho, camisa do Bugre. E agora o que tem, hein? Agora tem quarta-feira, né, Gabriel Ribeiro? Quarta-feira, nossa, 21h30. Guarani e São Bernardo, hein? O que será que o Batistão tá pensando, hein? Não, como é que chama? A escala na mão do Batista é revólver na mão de macaco. Nossa. O Batista, 21h30, quarta-feira, Guarani e São Bernardo. A Ponte joga a quinta. E se tivesse colocado a Ponte também na quarta, né? Nós já matava alguma cajadada. Não, mas eles colocam num dia o Guarani e Ponte no outro. Você não viu? Ontem foi Guarani, ontem foi Ponte e hoje é Guarani. E na quinta-feira, 19h30, Santos e Ponte. Vai ser na Vila. Vamos lá então, eu volto já em nome de KS Tubos e o nosso Em Dia com a Bola. Obrigado a todos que participaram em 21h21. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Então, começou o Paulistão 24, são 16 equipes divididas em 4 grupos. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam. Então, nós temos aí Ponte, Guarani, Palmeiras e Água Santa no grupo B. Ponte, Guarani, Palmeiras e Água Santa, grupo B. Não se enfrentam, então não vai ter derby. A não ser que Ponte e Guarani se classifiquem, porque são 2 de cada que vão se classificar, né? Se Ponte e Guarani se classificarem, aí nas quartas de final teríamos um derby, seria na quarta final, nas quartas é um jogo só. Terminou empatado é pênalti, semifinal, um jogo só. Empatou é pênalti.
E a grande final serão 2 jogos. E o jogo final vai ser na casa de quem fez melhor campanha. O mesmo se aplica nas quartas de final. O jogo único. Aonde? Na casa de quem fez melhor campanha. Na semifinal, somando todas as fases, o jogo único vai ser na casa do clube de melhor campanha. E assim vai. Olha, a primeira rodada ontem em Bragança, quem diria, hein? Red Bull Bragantino 0, Água Santa 1. Gol do Júnior Todinho a 10 do segundo tempo. Júnior Todinho, ex-Guarani. E Bruno Pivetti é o técnico do Água Santa, ex-Guarani. E o Pedro Caixinha renovou seu contrato com o Bragantino, público de 3.700 lá em Bragança. Ribeirão Preto, o Botafogo recebeu o Santos, 15.030 de público, 816 mil de renda. O Rogério Assis narrou aqui o gol do Otero, venezuelano Otero, marcou a 25 segundos do tempo, 1-0 Santos. O Thiago Carpini fez a sua estreia como técnico do São Paulo, ontem no Morumbi, 3-1 tricolor para cima do Santo André. Os gols no primeiro tempo, o Lucas Moura de pênalti, 1-0 São Paulo, o Cléo Silva empata o Santo André, o Luciano marcou 2-1 e o zagueiro Diogo Costa 3-1, com mais de 45 mil o público no Morumbi. Mas que coisa o Morumbi, não? Torcida do São Paulo, de uns tempos pra cá, está demais. Tivemos ontem no Majestoso, narração do amigo Batista, Ponte Mirassol, o Gé 1-0 Ponte a 20 minutos. E a 43 ainda, primeiro tempo, o Gabriel empatou para o Mirassol, público 4.102 e a renda 85.160. Bom, hoje tivemos lá em Novo Horizonte, o Palmeiras fez 1-0 com o Rafael Veiga a 16 do segundo tempo. Mas aos 50 minutos e 30 segundos, o William Farias empatou Novo Horizontino 1-1. Eduardo Batista continua como técnico do Grêmio Novo Horizontino. Novo Horizontino que contratou Luca, ex-Ponte, estava na Tailândia. O Palmeiras é o atual bicampeão paulista e atual campeão brasileiro. E na história, o Palmeiras nunca foi tri. Foi tri na época de Palestra Itália, faz tempo para Chuchu. Mais um desafio para Abel Ferreira, que renovou seu contrato, e a Leila, né, fez aí uma coletiva, presidente, fez uma coletiva para anunciar aí a renovação do Abel. Tivemos no 1º de maio, São Bernardo 2, Ituano 0, Lucas Tocantins e Kaique de pênalti no finalzinho. Os gols do São Bernardo, que continua como técnico o Márcio Zanardi. Faz tempo que o Zanardi está no São Bernardo. E o Marcinho continua como técnico aí do Ituano. Público 678. Vamos lá, Limeira. A Inter recebe a Portuguesa. Rafael Silva, 1-0 Inter, 15 minutos. E aí no finalzinho do primeiro tempo, Douglas Borel empatou para a Lusa. Vem o segundo tempo e Everton Brito, 2-1 Inter. Isso a 5 do segundo tempo, hein? A 38 empata a Portuguesa com Eduardo Diniz. E aos 49, quem? Gol da Lusa, gol da virada, gol da vitória. Giovanni Augusto, ex-Guarani, estava no Vitória, 3-2. A Portuguesa, você se lembra, o ano passado quase rebaixada por um gol. A Portuguesa não caiu. Foi nos últimos minutos do campeonato resolvida a situação da Portuguesa. E você curtiu aqui a narração do Leandro Boles na Neoquímica. Corinthians 1, Guarani 0, gol do Romero a 28 do primeiro tempo, com 42.600 de público e 2,5 milhões de renda. Olha, é o seguinte, então, a situação no grupo B, em primeiro Água Santa, 3 pontos, Palmeiras e Ponte tem 1, Guarani nenhum. No grupo A, Portuguesa e Santos, 3 pontos, Santo André e Ituano nenhum. No grupo C, Corinthians com 3, Mirassol tem 1, Inter de Limeira e Red Bull nenhum ponto. E no grupo D de dado, São Paulo líder ao lado do São Bernardo, 3 pontos. Mas no saldo da São Paulo, aliás, da São Paulo, né? No saldo no Gols Pro. Em primeiro São Paulo, depois São Bernardo, Novo Horizontino 1 e Botafogo nenhum. Na classificação geral, a Ponte é 10ª colocada, o Guarani é 13º. 2 últimos, Santo André e Ituano. Gente,
São apenas 12 rodadas. Uma já foi, faltam 11. Então terminou a fase inicial. Na classificação geral, os 2 últimos serão rebaixados para a Série A2. Olha a Copa São Paulo. Amanhã, hein? Barueri, Flamengo e Cruzeiro, 19h30 e 21h30, Neoquímica, Corinthians e Novo Horizontino. Novo Horizontino surpreendendo, hein? Corinthians, o maior vencedor da Copinha, o Rogério Assis narra em rede nacional. Corinthians e Novo Horizontino. E aqui na Bandeirantes, em nome de KS Tubos, você ficou em dia com a bola. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria, esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Esse logotom maravilhoso que me emociona da Rádio Bandeirantes. Finalizando aqui mais um apito final depois de Corinthians 1, Guarani 0. Narrou o Boris, comentou o Tigrão, comentou o Gleger Zorzin e nas reportagens Vladimir Catarino. A equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Obrigado, Gabriel. Anjo Gabriel me salvando aí mais uma vez. Gabriel Ribeiro. E no YouTube, Lucas Pessoa, o incrível, hein? Torce pro Palmeiras e reclamando. Você imagine hoje, empatou nos acréscimos. Você precisa de ver. Marmorado, rapaz. Reclama tudo do Palmeiras, precisa de ver. Olha, quem ganhou aqui, muito obrigado então ao Eduardo Panzani de Camargo, ganhou o Rádio FM faixa estendida, é a camisa do Guarani, tá bom? Eduardo, muito obrigado, parabéns, todos que participaram, nosso muito obrigado. Então a gente volta na quarta, né? Volta na quarta-feira com Guarani e São Bernardo, na quinta tem Santos e Ponte na Vila, no Brinco vai ser o jogo, né? Guarani e São Bernardo, 21h30, então na quarta. Gente, muito obrigado, hein? Aquele abraço, Deus lhe pague, quarta, eu volto! Se Deus quiser.